E começou mais um Entendo Nada. É o número 96. E o tema de hoje é TV, videogame e podcast. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e que terá como entrevistado Caio Hansen. Ele que é apresentador dos podcasts Jogo Velho, TV de Tubo e Super Soda. Ele também é formado em publicidade, é jornalista, trabalha muito tempo, né, nas mídias sociais, nas redes, na internet. É um cara muito gente boa, vocês vão gostar, foi um bate-papo muito legal, falamos sobre televisão, falamos sobre coisas velhas, sobre coisas novas, falamos até de algumas questões sociais. Olha, tá imperdível, gente, tá muito bom mesmo. Mas vamos parar de falar aqui, vamos deixar o homem falar, né? Caio Hansen, é com você. Na minha eterna redundância, os nossos ouvintes já ouviram a introdução. Então agora vamos ao que interessa, né? Eu vou começar fazendo aquela clássica pergunta que nossos entrevistados dizem ser a mais difícil. E vamos ver o que o Caio Hansen vai achar também. Caio, quem é você e o que você faz? Cara, é difícil mesmo, né? É difícil. Eu sou o cara de 34 anos que trabalha com produção de conteúdo há 12, pelo menos, principalmente podcast, sempre nesse meio game, quadrinhos e cinema. Geek, né? Nerd, cultura pop, como dizem, mas eu sempre me destaquei mais por videogame, por fazer o podcast Jogo Velho, que foi o que, sei lá, meu quinto projeto, mas o que mais me projetou, assim. E hoje faço também o Super Soda, que acho que é o projeto mais da minha cara. Sou formado em publicidade, trabalho como designer gráfico e estou prestes a concluir jornalismo. O pessoal pensa que eu já sou formado, mas estou acabando o jornalismo agora porque eu fui deixando para depois e resolvi concluir a faculdade agora. E é isso. E trabalho com jornalismo independente. Já trabalhei também em veículo. Trabalhei na TV Brasil, nas rádios MEC, Rádio Roquete Pinto, essas paradas assim, esses vários veículos públicos aqui do Rio de Janeiro e tal. E é isso. Acho que esse sou eu. Pô, legal. Legal, pô, jornalismo. É difícil fazer isso, falar de si mesmo. Cara, eu falo isso, eu começo fazendo essa pergunta a gente parte pro profissão, né? E tipo, não sei se essa é uma cultura ruim, né? A gente se define pelo que somos, pelo profissionalmente, né? Eu não falei muito... Podia falar, sou um cara divertido, legal, sei lá, falar qualquer coisa. Algo assim, é bom pra refletir, né? A gente se define muito pelo emprego. Sim, é uma questão. Sempre que eu tô entrevistando todo gente que vem aqui, todo mundo fala da profissão. Até porque também, normalmente, a gente traz a pessoa de tal profissão pra falar de tal assunto, né? Então, normalmente eu falo, eu sou psicóloga, eu sou atleta, eu sou... Enfim, eu sempre... Mas é a pergunta mais difícil, eu falo isso. Às vezes eu paro pra pensar e falo, nossa, se alguém pergunta isso pra mim, o que eu vou responder? Eu também não sei, sinceramente. Eu me sinto mais confortável com outra pessoa falando de mim do que eu mesmo. Eu também. Estranho, mas... Eu também, eu acho que... não sei. eu também tenho isso. Eu acho que é também porque a gente não tem esse costume de ser entrevistado, né? Eu faço entrevista. Nem eu. Então a gente não tem. Então acho que ele também tem isso, né? Tem essa questão do treino. Mas é isso. Bom, passar para a próxima pergunta. Quem te acompanha nos podcasts e nos outros projetos que você tem, né? Percebe o quão apaixonado você é por TV. Realmente você tem uma paixão grande por televisão. A gente escuta você falando e a gente percebe isso, né? De onde vem essa paixão? Eu nasci numa família de um casal de enfermeiros, né? E nunca foi uma família rica, mas também não era uma família pobre. Pra eu ter as coisas que eu tinha e tal, meus pais trabalhavam muito. E era tipo... Apesar de não poder, né? Não é certo, mas eles acabavam emendando um plantão no outro, tal, dava o jeito deles de fazer. Todo enfermeiro faz isso para tirar um dinheiro. E era coisa do tipo, eu acordava, minha mãe já tinha ido trabalhar e eu ia dormir, ela ainda não tinha chegado do trabalho, sabe? Eu ficava com a minha avó, e minha avó mais velha não tinha o pique para me acompanhar na rua, brincar. Até brincava, mas ela me educava na televisão malandramente, né? Ela queria me prender o máximo possível em casa. E aí eu acabei tendo essa relação com televisão
muito forte. Eu passava muitas horas vendo televisão. Na minha infânciazinha não tinha tanto amigo, então acabava que meu amigo era a televisão. Videogame, uma coisa que chegou até cedo pra mim, mas a televisão sempre me chamou mais atenção. E aí, sabendo disso, meus pais deram um jeito. Eu tive TV a cabo muito antes de qualquer pessoa, vizinho meu ter. Então eu tinha acesso a muita coisa que muita gente não tinha, sabe? Então acho que é isso. A televisão me educou. Eu sonhava em trabalhar ali. Eu brincava com meu pai quando eu era pequeno que meu sonho era ter uma emissora de TV, era ser igual o Silvio Santos. E eu tinha um hobby que era... Tinha vários hobbies relacionados à TV. Um deles é que eu anotava todos os desenhos animados e programas de todos os canais que eu gostava, assim. E aí eu pegava aquelas TVs da TVA, sabe? Aquelas revistas da TVA. Sei. Aí o grade de horário geralmente começava às 6 da manhã e até às 6 da manhã de novo, sei lá, Aí eu fazia minha grade. Só que eu não fazia uma grade qualquer, assim. Eu fazia de um jeito até que eu acho até uma criança bem ousada. Eu entendia já no feeling que de manhã tinha que ser desenho, aí que tinha que ter o horário ali do que à noite já eram os programas mais assim de ação, violência. Então eu tinha essa noção, principalmente no feeling. Então era uma grade de programação bem balanceada, assim, sabe? E bem incrível, porque era o melhor de cada canal, né? Chamava TV Zoom. E até quando eu brincava de boneco, quando eu gostava de brincar de boneco, era muito engraçado, porque eu fazia historinha, eu pegava meus bonecos, e aí eu cantava uma musiquinha de abertura, aí eu fazia no episódio anterior, aí eu resumia a brincadeira do dia anterior, aí eu continuava da onde parou, e aí quando eu tinha que parar pra, sei lá, almoçar, eu cantava a musiquinha de abertura, de encerramento rapidinho, e eu guardava aqueles brinquedinhos naquela posição que eles estavam ali pra depois eu continuar a historinha. Então, sei lá, acho que eu poderia ter seguido uma carreira de cinema, porque era meio que coisa de diretor isso ali, sabe? Tudo isso televisão, cara. Televisão era minha grande influência. Cara, é muito legal a gente ouvir, assim, né? O que você fala da televisão, eu tenho pelo rádio, né? Não que eu me imaginava ser dono de rádio, mas eu me imaginava trabalhando em rádio, assim. Aquela coisa do... Principalmente no futebol, eu era muito louco, era louco pro futebol, né? Hoje eu sou bem desligado, inclusive, de futebol, mas eu era doido pro futebol, sabia tudo, escalava tudo, fazia aquela... E eu acho que o podcast tem isso pra mim também. Eu não sou tanto vídeo, não sou um cara muito de vídeo, mas eu adoro isso aqui do podcast, entrevista, fazer e tal. Então acho que rádio é uma coisa pra mim, e eu vejo que a TV pra você marcou muito desse jeito, né? É muito legal. Mas você sabe que é engraçado? Que a minha casa... ela ficava... é até uma coisa que eu acho que... Não sei se isso é comum, mas o rádio ficava ligado 24 horas por dia. O tempo inteiro ligado. E na casa... Eu morava em cima da casa da minha avó, no segundo andar, e minha mãe deixava na melodia, porque ela era evangélica, né? Então era o dia inteiro música gospel. Mas minha avó, que também era, mas ela gostava de ouvir rádio AM, Patrulha da Cidade, os negócios assim, sabe? De notícias, radionovela maluca, e ela ficava o dia inteiro ouvindo. Minha avó só dorme com o radinho. E eu também tenho uma relação com o rádio muito por isso. E eu tive minha fase também depois de assistir o Rock Bola, Pânico, essas coisas assim. E aí você fala uma coisa, eu já trabalhei tanto no rádio quanto na TV, nos bastidores, produção, assim. Eu tenho um sonho de trabalhar no rádio, mais do que na TV, engraçado isso. Eu tinha vontade de apresentar o programa de rádio mais do que o programa de TV, mas eu acho que é muito porque, mesmo que eu amando televisão, eu tenho muitos problemas com a minha imagem, sempre me achei meio grande demais, assim, coisas que as pessoas às vezes têm, né? E aí eu me sinto mais confortável com podcast por isso também. Por isso que até hoje eu não consegui engrenar um projeto de live, YouTube, assim. Então tem essa questão também, engraçado isso. Você falou e me fez pensar nisso. Legal. Não, e eu assim, entendo perfeitamente, eu também de televisão, poxa, acompanhei muito, assistia muito televisão, acho que você falando aí, minha mãe era enfermeira, né, minha mãe, até hoje ela é, né, ela continuou trabalhando, ela é enfermeira. Eu quando pequeno acabava ficando mais com meu avô e minha avó, apesar do meu pai estar perto, porque tinha grafiquinha ali no fundo do quintal, tava lá, né, mas eu também cresci vendo televisão, assistindo televisão. E por causa da gráfica, o rádio, né? O rádio, porque às vezes eu ia na gráfica, o rádio tava ligado na AM lá, nas rádios AMs da época, né?
ouvindo notícia e tal, e o futebol. É muito interessante, tem esse paralelo aí. Você tava ouvindo, eu tava lembrando aqui também a parte da infância aqui. Muito interessante, e como isso marca a gente, né? Parece besteira, mas não, marca no que a gente quer ser depois. Hoje eu sou designer também, trabalho como design gráfico, meu trabalho é design gráfico, mais voltado à gráfica, mas é design gráfico. E marca, né? Marca a gente, adoro isso, adoro o podcast, tô aqui exatamente por causa disso. Muito legal, muito legal. Eu acho interessante, já a gente tá falando muito aqui um pouco da gente, sobre a gente, e eu escuto também no seu podcast, que é uma... Sempre que eu escuto você falar isso no podcast, eu paro pra pensar. Eu sou aqui de São Paulo, né? Pra quem estiver ouvindo aí não sabe, eu sou de São Paulo, sou da classe média São Paulo, de um bairro tradicional de São Paulo, que é o Ipiranga. Ou seja, eu sou aquela tradição paulista, eu espero eu não ter aquele sotaque paulistano. Né, meu? Eu espero eu não falar tão assim. Mas eu sou não tem muito não. Valeu. Mas eu sou paulistano nata, aquela coisa nata. E a gente escuta você falando que você cresceu na favela. E na nossa cabeça aqui, eu pelo menos, é uma maneira preconceituosa, né? Eu já até falo que é uma maneira preconceituosa de se pensar. A gente não imagina que alguém que morou na favela tenha contato com televisão, com rádio, com tudo, e com o geek, né? O geek, como a gente tava falando no começo aí, as nerd, desenhos e tal. Me fala um pouco sobre isso. Como que era essa questão de infância de favela? Como que foi isso? Então, mas... Você pode considerar preconceituoso, mas sinceramente não é uma mentira não, assim, a pobreza na favela, a desigualdade, a falta de acesso às coisas realmente é uma coisa real, assim. Eu acho até que muito meus pensamentos com relação à consciência de classe social vem do que eu vi, nem tanto do que eu vivi, porque eu tinha vários privilégios mesmo estando lá, mas do que eu vi. Eu não sei como é que funciona uma favela em São Paulo, eu acho que não seja tão diferente assim. Mas no Rio de Janeiro, ainda mais que eu não era de uma dessas favelas maiores, tipo a Rocinha, o Vidigal, essas favelas Complexo do Alemão que você talvez veja mais na televisão, assim, quando fala do Rio. Eu sou do subúrbio da Zona Oeste do Rio, que é uma parte mais distante do centro, da área turística e tal. A favela que eu cresci chama Vila Kennedy. Ela hoje ela é emancipada, ela é um bairro, é uma favela, mas é um bairro emancipado, mas ela ficava em Bangu, que deu origem ao time Bangu e tal, que é o meu bairro onde eu nasci, eu amo muito Bangu. E dentro da favela existe todo tipo de pessoa. Às vezes a gente vê aquele programa, tô falando do Rio, né? Lembra aquele programa da Regina Casé, Esquenta? Aí você pensa que favela é só samba, funk, pagode, e não é bem assim. Por exemplo, lá onde eu nasci, eu tinha uma cena de rock muito forte. Tinha uma praça e um teatro lá que a galera esquematizava shows, tinha as bandas da favela e tal. A televisão, ela acaba sendo um pouco mais democrática, assim, porque a TV aberta, né? E por muito tempo foi o que eu consumi, TV aberta. Mas o meu caso especialmente é que minha família realmente ela tem uma origem muito pobre, assim, tanto da parte do meu pai quanto da minha avó, da minha mãe, né? Só que meus pais tiveram uma certa ascensão em algum momento ali. Meu pai conseguiu ser o único dos irmãos a se formar, ambos enfermeiros, eles começaram a trabalhar bastante, tiveram boas oportunidades. Mas nunca sentiram necessidade de sair de lá. Até porque, nessa época, principalmente essa favela que eu vivia, ela não era hiper violenta como ela é hoje. Hoje, quando eu vi meus pais vivem lá até hoje. Hoje eles já não têm mais a mesma oportunidade de sair de lá como eles tiveram e não quiseram. Hoje é muito violento, até porque quando teve a política das UPPs no Rio de Janeiro, que era a polícia pacificadora, era só para poder preparar a cidade para Copa e Olimpíada. E isso dispersou os bandidos. Então a favela, sei lá, o Complexo do Alemão, que era super violento, muita gente teve que sair de lá. Aí foi para onde? Para as favelas menores. E hoje que o PP não existe mais, eles não voltaram. Ficou agora toda a favela no Rio é perigosa, então. Mas não era, então assim, era cômodo para eles viverem lá,
por ser favela não pagava IPTU, tinha umas questões ali, tipo, era um lugar agradável e eles foram ficando, não sentiram interesse de sair, preferiam investir com outras coisas, assim. Então, essa é a realidade. E tem muita gente assim na favela. Hoje em dia, eu acho que quem tem oportunidade quer sair. Mas no passado, não era bem assim, não. Ladrão que tinha lá, bandido, era ladrão de galinha. Hoje em dia, você vê um crime organizado, as milícias e coisas muito pesadas, armas muito pesadas. A realidade era outra. Então, é por isso, teve essa ascensão da minha família e eu comecei a ter acesso... Eu tive... Por exemplo, minha família não teve carro na minha infância, não tinha ar-condicionado. A minha irmãzinha já teve, porque foi nesse período, assim, do meu fim de infância que a ascensão ali começou, entendeu? Aí foi quando eu tive TV a cabo, quando eu comecei... Meus primeiros videogames eram doados do meu tio. Eu tenho um tio que era mais rico, né? Tinha mais dinheiro. Sempre que ele comprava um novo, ele me dava o dele, então era... Mas aí depois, quando rolou essa ascensão, eu lembro até hoje, que foi na época do Nintendo 64, eu ganhei no lançamento. Que foi um outro momento da minha família, entendeu? Então, eu tive essas duas fases, assim, mas sempre lá. Essa foi a questão, só fui sair de lá com 29 anos, tem 7 anos que eu saí de lá. Não, 7 não, 5 anos. Então, isso que acontece, assim, é por isso, eu tava lá vivendo tudo de uma favela, mas eu não era pobre. Minha família tava numa ascensão legal. Mas, em contrapartida, meus amigos, não, então... Eu via muita coisa acontecer, entendeu? Eu via muita gente... Às vezes tem umas histórias muito engraçadas que eu acabo nunca contando, de eu ganhar alguns presentes e eu não mostrar para os meus amiguinhos, guardar, porque alguns eu ficava preocupado de chateá-los por não poder ter, eu já tinha essa consciência, eu lembro bem disso. Mas tinha menininho da rua que não chegava a ser meu amigo, que quebrava, jogava longe, sabe? Porque ficava com... Eu nem culpo, sabe? Porque é uma pessoa sofrida, uma pessoa... Eu ali era o agressor dele, sabe? Por estar com aquilo ali. Então, tem essa realidade. Esse é o motivo, assim. Minha família... A favela era uma outra favela naquela época. E a ascensão da minha família que aconteceu, mas não os motivou a sair de lá. Cara, interessante isso, a gente ouvir assim, porque é uma história diferente do que a gente escuta normalmente, e como eu falei, eu tô aqui em São Paulo, eu tô num bairro de classe média, Ipiranga, e que tem encostado ao bairro de Ipiranga a famosa favela de Heliópolis, né, a gigante favela de Heliópolis que todo mundo fala, e que na época que eu era criança era realmente um local que a gente olhava assim, um certo medo, um certo perigo, apesar de na escola, ter estudado escola pública, eu estudei com pessoas que moravam lá e tudo mais, e não era isso, e eu creio que pelo menos em São Paulo, apesar de tudo, ainda terem locais, é que São Paulo hoje eu acho que todo lugar praticamente tem a sua violência, e não importa muito o bairro não, mas que mudou muito, em São Paulo, eu falo o que eu escuto do Rio, o que eu vejo do Rio é o que mostra a televisão, né? Eu não conheço o Rio, infelizmente nunca fui ao Rio, ainda pretendo conhecer. Em São Paulo, essa questão da favela, as favelas, pelo menos essas grandes, Paraisópolis, Heliópolis, elas mudaram muito o perfil também. Então tem muita gente morando no Heliópolis ou em Paraisópolis ou outra favela de São Paulo aqui, pelo menos as principais, que ocorreram essa evolução que você colocou da sua família, né? Muita gente que mora lá hoje que tem todo contato, tem contato com a internet, tudo, tinha TV a cabo, desde a época que você falou da TV a cabo, né? Antes já tinha TV a cabo. Então mudou isso, mas fica, né? Aquela coisa fica. Eu, classe média, São Paulo, aquela coisa bem... Pensa que a favela é aquela coisa, né? Pobre, toda pobre. Pra você ter noção também, mas tá? É muito triste, assim, o que rola. Eu cresci vendo muita miséria, muita gente sofrendo. Mas, assim, o que acontece, por exemplo, eu estudei colégio particular a vida inteira. Mas nem era por uma questão da minha família ter grana pra isso. Talvez até conseguisse, sim. Mas meu pai é professor. Além de enfermeiro, ele era professor. Ah, tá, sim. Então eu nunca paguei colégio. Vou pagar só na faculdade. Então tem essa questão também. É uma oportunidade que eu tive. E o Rio de Janeiro tem um fenômeno que é interessante. Todos os bairros, acho que talvez com exceção da Urca, que é o bairro militar lá, que é onde o Roberto Carlos mora, todos os bairros têm favela, porque os morros do Rio todos viraram favela. Então, você imagina que grande parte do território é favela, vai ter gente que vai morar ali, porque às vezes você tá morando numa divisa, você não sabe nem se você tá na favela ou não tá, porque você tá no fim do bairro. Então, assim, você acaba
tendo gente de todo tipo morando na favela, sabe? Que aqui todos os bairros têm favela em volta. Até se você vier visitar, você vai provavelmente ficar na parte turística, Copacabana, Ipanema e tudo mais, que é maravilhoso, lindo, seguro. Mas que tem os morros ali também, você consegue ver e tudo mais. Então, todo lugar tem. Todo lugar, sim. Legal. Você vê, né, as pessoas que estão ouvindo a gente agora aqui, que conhece o Caio Lance, que conhece jogo velho, imaginando a gente falando aqui de jogo velho, de videogame, de TV, então falando um pouco da questão social também, né? Mas é legal, porque o pessoal que eu vi lá não conhece esse lado da história, né? É sempre mais um ato astral que a gente tenta passar, não que seja ruim o que eu tô falando, mas então acho que o pessoal que gosta lá talvez esteja interessado em ouvir coisa diferente mesmo. Não foi, mas a ideia de ter te convidado foi exatamente essa. Eu queria falar um pouquinho sobre esse outro lado, né? Que eu sempre escuto você jogar alguma coisa ali e tal, e claro, não é o podcast, não é pra isso, né? O que você faz lá é falar jogo velho, falar de TV de tubo, falar do Super Soda, que são coisas legais, né? Pô, mas a realidade do Wade é parecida. Ele também é de uma favela aqui do Rio, na região central do Rio, já mais perto da parte mais nobre. E ele também teve acesso a um monte de coisas exatamente por isso. Também teve uma ascensão da família dele. Eu acho que essa história é bem comum até aqui no Rio de Janeiro, sabe? Tiveram muitas pessoas que viveram essa situação. Sim, não, eu já ouvi o Wade falando e é outra pessoa que eu quero entrevistar depois também, tá? Então se o Wade já estiver ouvindo aí, eu vou querer entrevistar você também pra falar de revistas, né? Porque eu acho muito doido isso. Eu quero falar mesmo sobre revistas, que é outra coisa que eu também sempre gostei da parte do jornalismo ali. Eu não sou jornalista, tá? Eu não sou formado em jornalismo, adoro jornalismo, mas não sou formado em jornalismo. Mas eu gosto muito, e eu acho alguém em 2020, 2021, 2019 querer fazer revistas impressas é uma coisa assim, de videogame, sabe? Eu quero entrevistar ele, quero te entrevistar, ele, tá? Já tô deixando o convite aqui no ar, mas eu vou conversar com você depois, quero te entrevistar. Já deixando claro, tá? Mas eu acho muito legal. Então, e eu quis te convidar aí por causa disso mesmo, porque eu acho interessante falar um pouco fora, além disso, né, do que a gente só vive, porque tem toda essa vivência, né? Muito legal, achei legal essas perguntas e vambora. A próxima pergunta, você já comentou um pouquinho, você já falou alguma coisa em cima, né? Mas eu queria entender mais a fundo, que é o seu trabalho nas televisões. Você falou de rádio também. Então, como foi o seu trabalho nas rádios e na televisão? Como que você chegou? Qual foi o caminho? O que você fez para chegar lá? É uma história muito legal, porque eu quando eu fiz meu curso técnico no ensino médio, o colégio era técnico, né? E eu quis fazer web design, meu pai foi a única vez que meu pai interferiu assim, e acho que ele se arrependeu. Não, você tem que fazer uma coisa que você vai ter oportunidade, eu vou te ajudar. Eu fiz técnico em enfermagem, eu sou técnico em enfermagem. Caramba, que legal. Mas eu não me lembro nada, assim. Você acha que me lembro, você acha que eu sei medir a pressão, coisas assim. Eu me formei, fiz o estágio, peguei o diploma, dei pro meu pai e falei, pai, agora eu não quero mais não. Fiz só porque você dizia que eu não ia até o final das coisas, ele falava isso. E aí eu aí resolvi não fazer nada, fiquei um tempo sem estudar, tinha banda, andava de skate, e eles ficavam meio preocupados. Aí um dia eu tava namorando uma menina que estudava, trabalhava, eu me senti meio constrangido, falei, pai, quero fazer faculdade. Eles ficaram tão felizes que eles falaram, o que você quer fazer? E eu escolhi jornalismo, porque eu gostava dessa parte de revistas, né? Revista Herói, mais revista até de TV do que de videogame. Acabou que eu entrei no jornalismo, fiz um período, e era junto com a galera de publicidade, e eu fiquei apaixonado. A galera de jornalismo era meio chata, e a galera de publicidade era muito legal, chopada, publicidade, pô, você vai ganhar prêmio, não sei o quê. Eu fui pra publicidade, mudei no meio do período, no meio do caminho. Terminei a publicidade e tal, e na publicidade eu comecei a estagiar em algumas coisas. Estagiei no setor de marketing de uma empresa de cosméticos de cabelo, multinacional. Estagiei em agência de publicidade, sempre como diretor. Eu queria ser redator, porque era mais perto de jornalismo, mas acabei sempre conseguindo coisa de direção de arte. Por isso que eu me virei designer gráfico, porque eu fui trabalhando com direção de arte e tudo mais, sempre. E aí uma vez eu tava desempregado, saí do estágio que eu tava lá e tal, e achei uma vaga de... A minha ex achou, minha ex-namorada na época achou uma vaga que tinha as coisas que eu gostava, assim, e aparecia lá a SERP.
Falei, pô, deve ser uma empresa de, sei lá, de coisa de luz, de água, sei lá, SERP. Só que eu tava meio ferrado, assim. Aí eu mandei currículo e fui chamado para entrevista. Quando eu cheguei na porta do lugar, no centro do Rio de Janeiro, era a TV Brasil. A TV Brasil... que legal. É a antiga TV Educativa. Ela mudou de nome no governo do Lula. E é retransmissora da TV Cultura aqui no Rio. Entendeu? É a nossa TV Cultura. A programação de que vocês... Cultura aí passava lá. E assim, eu cresci vendo TV com a minha avó. Então, quando eu vi aquilo lá, eu falei, cara, aí eu me liguei. A SERP é a Associação Roquete Pinto, é a associação que administrava. Aí eu, caraca, eu já entrei assim, eu tenho que passar nesse lugar. Era um estágio de designer, de web designer. E eu era muito ruim. E essa história é uma das histórias mais legais da minha vida. Porque eu fui pra entrevista, eu levei abri meu portfólio, era um Carbon Made, né? Porque eu usava esse Carbon Made lá no notebook, tava em entrevista com todo o setor de multimídia, era o setor de multimídia da TV, que fazia todo o conteúdo da web da TV, não da TV em si, mas da web, dos redes sociais, do site dos programas. E aí eles viram meu portfólio e viram que era muito ruim, mas eu era tão amador que meu portfólio eram prints do meu navegador e estavam meus favoritos lá. E aí o Arthur, que foi meu chefe, era o responsável pelo multimídia, ele viu o avatarzinho lá do Jovem Nerd favoritado. Eu já era muito fã, eu já tinha um podcast, era os Brucutus, eu já fazia tudo. E eu desde muito jovem eu sempre fiz tudo, porque eu tinha curiosidade, eu ia pro YouTube, eu pesquisava, então eu editava o áudio, fazia o site, programava tudo nas coxas, mas eu fazia porque eu queria fazer e eu tinha muito tesão em fazer aquilo e não tinha como pagar ninguém pra fazer. Aí ele perguntou, você gosta de Jovem Nerd? Eu falei, pô, sou muito fã. Inclusive, eu tenho um podcast. Aí ele, você tem um podcast? Eu falei, tem. Pode me mostrar? Eu não botei nada porque era uma vaga de designer. Mostrei lá. Aí ele falou, você fez o site? Eu falei, fiz. Você escreve os textos? Que tinha notícias? Sim. Você edita tudo? Os vídeos também? Entendi. Por que você não botou isso? Eu falei, porque era uma vaga de designer. Ele falou, mas nessa área você tem que botar tudo. Você nunca pode deixar de botar essas coisas. Aí ele falou, o Jovem Nerd trabalhava aqui. E eu, na hora, liguei que o Jovem Nerd sempre contou que trabalhou na TVE. E aí, até poucos meses antes, o Afonso 3D ainda trabalhava nesse setor. Tanto é que eu o vi várias vezes e não vou dizer que eu sou amigo dele, mas a gente se encontra e se cumprimenta, entendeu? E lá trabalhou o Jovem Nerd de vários amigos. O Sr. K, eu acho, uma galera, né? O Jovem Nerd, ele tinha saído de lá recente, um ano, sei lá, pra Curitiba, pra investir no Jovem Nerd. Quem acompanha sabe a história. Aí a menina que era estagiária dele, ele era web designer, ficou no lugar dele e estava querendo um novo estagiário de web design, que seria eu. Mas aí que tá, eu era muito ruim, só que o Arthur falou, esse meu chefe, a gente queria um estagiário para cada coisa, um de conteúdo, um de web, um de não sei o quê, e o RH vetou. Mas você faz tudo, você tá dentro. Eu entrei. Putz, que legal, cara. Eu entrei por causa de um favoritos do meu navegador do Jovem Nerd. Eu fui pra escada de emergência, liguei pro... Não, minto. Na verdade, ele não me deu resposta naquele dia. Passei o fim de semana, foi uma quinta, passei o fim de semana, aí ele me ligou. Aí eu liguei pra minha avó, porque eu falei, vó, lembra que a gente ficava assistindo o Pingu, Castelo Rá-Tim-Bum, não sei o que, sei lá? Lembra, meu filho? Então, eu vou trabalhar lá. Aí ela, sério? Eu falei, é. Aí ela ficou toda feliz e foi um momento bem doido, assim, e acho que até hoje foi um momento profissional mais legal e até certo ponto, que depois ficou muito ruim, teve uma troca de diretoria, foi quando eu saí, mas até os primeiros anos ali, eu foi muito divertido, cara. Era uma TV pública, não tinha essa intenção de correr por audiência, então a intenção era fazer bons conteúdos com informação, sabe? E a gente fez muita coisa legal. Eu não trabalhava pra TV exatamente no sentido de produzir um programa, mas eu trabalhava com todos os programas, porque eu era o multimídia. Então, eu ia... Aí que tá. A Roquete Pinto, ela trabalhava pra EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, e administrava um monte de programa público. Então, ela fazia o conteúdo pra TV Brasil, pra Rádio Mac AM, Rádio Mac FM, a Rádio Roquete Pinto, que é uma rádio de música clássica, pra TV Escola, e eu trabalhei em todas, porque eu estava fazendo conteúdo pra todas. Eu ia nos programas fazer, sei lá,
a Leda Nagli, que era ela tinha um programa de entrevistas aqui muito antigo na TV Brasil, vai entrevistar o MC Mr. Catra. Eu ia lá no final do programa para pegar uma notinha, um videozinho para poder postar nas redes sociais. Vinha lá, tinha que fazer o hot site do Pingu, do Castelo Rá-Tim-Bum, então eu tinha acesso ao FTP que legal, da produtora, da TV Cultura, com todo o material eu fazia o site. Então eu fiz site de todos os programas que me influenciaram na infância, sabe? Foi uma parada muito maneira, assim. Aí eu era estagiário. Aí teve uma cobertura da primeira Brasil Game Show da gente, foi em 2011. Eu que pilhei eles, eu falei, gente, vocês conhecem esse evento aqui? E era no Rio. Aí eu fiz a cobertura, até então eu era designer, né? E aí foi o meu primeiro trabalho de jornalismo lá dentro. Eles gostaram e quiseram me levar para cobrir a Campus Party, que era o maior evento na época, assim. Mas era em São Paulo. Aí o RH falou que eu, como estagiário, não podia viajar. Aí meu chefe agilizou minha contratação. E assim foi minha contratação como produtor multimídia, que é um cargo que tinha lá. Para quem não é jornalista, poder atuar como jornalista. Eles inventaram esse produtor multimídia. E foi, resta história. Que legal, cara. Poxa, muito, muito legal, muito legal. Até a minha experiência com impresso, durante a pandemia eu fui colunista do Jornal Dia, que é um jornal aqui do Rio. Sim. De games. E o Jornal Dia era o jornal que estava sempre lá em casa, meu avô adorava. Mais uma vez eu liguei pra minha avó, lembra do Jornal Dia? Vou escrever lá. Então, assim, foi muito maneiro isso, cara. Foram 2 anos, mais ou menos, que eu fiquei lá. E essas coincidências, né? Que falei lá atrás pro meu pai que queria ter uma emissora, ele achava estranho. Hoje eu produzo meu conteúdo na minha própria emissora, eu trabalhei nas emissoras que eu queria trabalhar desde criança, assim. E filho de enfermeiros, nascido na favela, com os privilégios que eu tenho de ser branco, hétero, cis, homem, mas ao mesmo tempo com não ter ninguém pra me indicar. Sempre foi assim. Bom, eu quero que eles me notem, então eu vou ser o melhor. Eu sempre quis ser o melhor, porque infelizmente eu não tinha... Eu conheci muita gente nesse meio que tava lá porque alguém indicou, sabe? Ah, sim. E pra mim nunca foi assim. Pra mim eu sempre estive lá porque não tinha escolha. Eu tinha que estar lá porque eu era bom. Entendeu? Eu sou um pouco perfeccionista e minha saúde me cobra por isso. Eu me tornei diabético, eu tenho várias questões porque eu trabalho muito, sabe? Eu falo muito, né? Desculpa. Não, mas é pra falar mesmo. É que eu tô vivenciando a minha vida aqui com você, tá sendo bem legal. É pra falar mesmo. A ideia é essa, que você fale mesmo, que aqui tá livre, vamos falar. Tá livre, vambora. Legal reviver essa história toda. Eu nunca parei pra pensar nessas coincidências da minha vida. Sim, que ano que você entrou na TVE? Deixa eu pensar aqui. Eu saí da agência que eu tava indo. Foi final de 2011. 2011. Porque eu fiquei um aninho ali, aí em 2012. Porque 2011. Entre 2010 e 2011. 2010 e 2011. Porque em 2012 foi a minha primeira Campus Party, foi quando eu fui contratado. E aí fiquei lá até 2013. Aí em 2013 eu saí da... E o podcast que você teve era dessa época também? 2010, 2011? Você já tava com podcast? Então, quando eu trabalhava numa agência de publicidade, eu tinha um amigo meu me indicou, ele era diretor de arte lá também, a gente era dupla de criação lá. E a gente curtia muito Jovem Nerd, né? E aí a gente falou, vamos criar um projeto? Só que aí o que acontece? O que tinha na época? Tinha o Judão, que era um conteúdo nerd que era cheio de... Botava foto de cosplayer sexualizada. Aí tinha a própria Jovem Nerd tinha umas piadas assim. Eu era muito novo, 20 anos. Então a gente tinha essa visão assim, sabe? Bem escrota das coisas. E tinha 2 blogs muito bombados, que era o Pink Vader e o Garotas Geeks. E aí esse meu amigo... Eu também tivemos a ideia de fazer uma versão masculina desses 2 portais. Aí fizemos Os Brucutus. E assim, sinceramente, é uma ideia meio idiota, porque esses 2 portais dessas meninas só existiam porque todo o conteúdo era mega masculino, sabe? Então fazer a versão masculina... Nossa, tanto é que eu apaguei todo esse conteúdo da internet. Ninguém vai baixar nunca nada disso. Mas foi onde eu aprendi. Foi em 2010... nos intervalos ali... esse meu amigo só deu um nome, tá? Porque na hora de começar o projeto mesmo, ele desistiu. Ele só tava lá na concepção e deu o nome, que é horrível o nome, foi ele que deu. Eu até perdi o contato com ele, não tenho mais. Eu fiz o projeto sozinho mesmo. Eu falei, já que eu comecei, eu vou até o fim. Mas eu aprendi lá, cara, porque foi ali, era bem ruim, mas ali que eu aprendi a editar, ali que eu aprendi a fazer um site pro WordPress do zero, foi ali que eu aprendi a escrever. Eu não era jornalista, fazia publicidade, mas eu
eu via como é que as pessoas faziam. Eu sempre fui do tipo de pessoa que vê e tenta replicar igual. Então eu via como é que o cara escrevia uma notícia e eu tentava fazer igual. Então quando eu fui estudar isso de verdade, eu vi que eu já sabia fazer meio que no feeling. Porque eu tentava fazer igual às pessoas que eu gostava, entendeu? Quando eu edito meus podcasts até hoje, eu não sou expert em nenhum programa de edição, tanto é que eu edito até hoje no Audacity. As pessoas acham isso incrível. As pessoas usam programas muito mais sofisticados. Todas as decisões que eu tomo de transição e tal, é do rádio da minha avó ligado o dia inteiro. Um barulhinho que eu lembro que eu ouvia, acho que quando o cara fala uma piada, sempre tinha esse barulhinho, né? Vou botar esse barulhinho aqui. O Super Soda, se você for ouvir hoje, que é o meu projeto mais recente, ele é um programa infantil dos anos 90. Tem até um fantoche que lê as cartas comigo no final. Então, assim, tudo tá dentro de mim e quando eu vejo já saiu. Não é... Até falo do Super Soda, é legal. Não é pensado... Ele é muito planejado, mas não é assim... Eu vou botar... Isso aqui vai ser homenagem aos anos 90. Não, é simplesmente eu quero fazer algo legal. E esse algo legal é parecido com o que eu consumi a vida inteira, porque é o que tá dentro de mim, entendeu? Eu não conseguiria trabalhar com outra coisa que não fosse criatividade. Eu já entendi isso, não tem como. E por isso que eu sou um ferrado, porque criatividade, você é designer, você sabe. Somos que menos valorizados no mercado. Você sabe disso. A criatividade, eu não sei. É uma coisa incrível, cara. A gente realmente não tem menor valor aqui. Infelizmente é isso. É muita coisa legal. E você falou tanta coisa aí, e eu fui guardando pedaços aqui, pedaços lá. A parte de quem indica, né? O tal do QI, né? Isso é realmente muito complicado. E acho que tem a ver com a criatividade, né? Porque muitas vezes essa questão do QI não leva em conta, talvez, a principal, que seja a criatividade. Principalmente você trabalhando com mídia, né? Você tem que ser criativo. É padrão. E muitas é o que você falou. Você já viu muita gente aí. Eu também conheço muitas histórias assim do famoso QI e tal. Outra coisa que você falou também, de tipo 10 anos para trás, assim, o avanço que teve, eu não sei também se tem a ver por a gente ter passado 10 anos e a gente ter envelhecido melhor, envelhecido bem, estudado, ou se realmente esses últimos 10 anos foi um avanço muito grande nessa questão social de a gente ser menos idiota, vamos ser mais claro, de nós homens sermos menos idiotas. Acho que esse é um ponto, porque realmente eu escuto às vezes alguns podcasts, eu tenho ouvido alguma coisa agora, buscando alguns podcasts de humor um pouquinho de 5, 6 anos pra trás, e nossa, é cada barbaridade que sai ali. E eu escuto esses podcasts hoje e eles não falam isso, eles não comentam, inclusive eles tratam de maneira diferente. Não, mas tem gente que faz isso para poder evitar ser cancelado também. O meu caso é porque nesse período que eu trabalhei na TV pública, eu convivi com gente de movimento social, eu convivi com gente, por exemplo, a Marielle, que foi assassinada aqui no Rio de Janeiro. Uma grande amiga minha, jornalista lá na TV, ela era da mesma turma da Marielle, que era uma turma da Maré, que é uma favela, um complexo de favelas do Rio, que teve acesso à PUC, que é a universidade particular mais bombada do Rio. Então, assim, era um projeto social. Então, eu comecei a ver com essa galera, eu comecei a aprender, né, que, eu tô sendo babaca, entendeu? Então, assim, eu posso dizer que eu tive essa exposição a essa galera. E também por fazer comunicação, a gente sabe que no meio da comunicação a gente convive com muita gente de movimentos sociais e progressistas e tal. Não sei se é o caso de outras pessoas, mas, assim, eu imagino que deveria ser o padrão, né? Não ser babaca deveria ser o padrão, independente de onde você for. Olha, eu tive essa sorte de ter boas pessoas à minha volta, mas... Eu fico pensando nisso. Eu acabei nos últimos anos, eu casei, separei, tive namoradas e muita terapia. E muita terapia também. Então eu creio que isso me ajudou a mudar muito meu pensamento. Tem outras questões aqui de família também e tal. Então eu fui aprendendo, eu fui lidando, eu não tive tanto contato, apesar de eu ser formado em História, né? Minha formação é História, tudo a ver. Legal. Tudo a ver. Era minha matéria favorita na escola. Eu acho que dá pra perceber quando você ouve TV de tubo, que eu gosto de história. Sim, dá pra perceber sim. Dá pra perceber que você gosta de história, sim. Inclusive, eu acho que você até comenta isso no episódio que vocês falam de escola, se não me engano. Alguma coisa vocês comentaram disso, sim. Eu lembro vagamente aqui. Apesar de eu ter feito História, que é um curso de humanas, normalmente você vai ter contato, né? Mas eu tive uma turma de História
Olhando o Brasil hoje, eu via... encaixava direitinho dentro daquela sala, porque tinha os extremos na sala. Era uma coisa assim, bem... eu tive contato com os extremos. Mas eu fui aprendendo, fui mudando e tal. E acho que você falou de não ser babaca, é muito engraçado, porque às vezes eu tô conversando, eu tô solteiro no momento, então... eu acabei entrando no Tinder, enfim, em aplicativos. Já usei muito também. E eu escuto muito isso das mulheres, né? E eu falo, gente, o mínimo pra você começar a puxar uma conversa, e não é pra começar uma conversa com uma mulher, pra você começar a conversar com alguém, não seja babaca, cara. É tão básico. E é incrível isso, né? Então, porque as pessoas têm muitas certezas de si, sabe? Por exemplo, você vê uma pessoa que vem com uma questão, não vou levantar nenhuma bandeira aqui que eu não vou polemizar, mas uma questão de uma minoria, e aí a pessoa fala, não, isso eu não vou aceitar, nunca foi assim. Porque você é muito egoísta, você tem muita certeza do que você acha, e falta da gente ouvir o outro e falar, tá, mas por que isso te incomoda? Deixa eu tentar entender. E às vezes isso é o suficiente pra você entender, pô, realmente, né? Não custa nada eu te chamar assim, ou eu falar daquele jeito, ou eu não usar mais essa palavra, não custa nada, assim, você vai fazer tanta gente feliz, sei lá. E é um eterno aprendizado também, eu falo isso, que a gente vai acabando aprendendo e às vezes a gente acaba falando alguma coisa e a gente nem percebe, então depois você escuta, você falou isso. Nós somos filhos dos anos 80 e 90, não dá pra esquecer isso. Né? Não dá, isso tá dentro, não tem jeito, a gente foi criado de uma outra maneira, mas pode mudar, né? Eu acho isso muito legal, a gente pode mudar. Legal, a gente pode mudar. Falando um pouquinho, já que falamos aqui de somos filhos dos anos 80 e 90, né? Você tá em 2 podcasts que fala basicamente sobre essa época, né? Anos 80 e anos 90, que é o TV de tubo e o Jogo Velho. Então eu fiz uma pergunta focada pra TV, mas eu acho que eu vou ampliar aqui pra falar sobre game, TV, enfim. Você realmente... A gente escuta muito as pessoas falando sobre isso, aquela nostalgia, né? Não, era muito melhor na minha época. Não, eu vivi a minha infância, era muito melhor. Você acha que realmente era melhor? Não, eu acho inclusive a coisa que mais me incomoda nesse meio que eu vivo da nostalgia é esse papo do no meu tempo era melhor. Isso me irrita. As pessoas têm que entender uma coisa. Por exemplo, eu gosto de VHS. Eu tenho um videocassete. Eu tenho videogame antigo, eu tenho uma vitrola, tá até aqui atrás, eu tenho um disco de vinil, eu assisto VHS, e as pessoas ficam, mas como assim você, tipo, vai ver um negócio com chuvisco, áudio mono e tal? Eu falo, não, é diferente. Eu não vejo um Vingadores Ultimato no VHS, acho que nem tem como ter. Eu vejo um anime do Cavaleiro Zodíaco que eu alugava quando era criança, e a experiência é toda aquela de você pegar, de você abrir a caixa, de você rebobinar, de você ver com chiadinho, de você ouvir o áudio mono. Às vezes eu nem vejo até o fim, já tô satisfeito. É um ritual. Quem é saudosista tem esse ritual. Mas não dá pra dizer que era melhor, porque não era. Você vai na Netflix, você só aperta 2 botões e você tá vendo aquela vídeo em Full HD maravilhoso. Não era melhor, mas é legal reviver. As pessoas confundem nostalgia com ser melhor. Gente, lembra que domingo à tarde... Não que tenha mudado muito, você ficava o dia inteiro vendo gente numa banheira se esfregando, pegando sabonete, cara. Sim. Como é que o programa no seu tempo era melhor? Claro que não. A verdade, eu vou ser sincero com vocês, a pergunta que você fez é se na época era melhor. Eu não acho que antes era melhor, e eu não acho que hoje é melhor. Eu acho que tá a mesma merda. Exatamente. Só muda um pouco a linguagem, saca? Muda a linguagem, mas é a mesma coisa. Você fica vendo lá o cara fazendo... programa de namoro lá, o Dança Gatinho lá, sei lá o nome daquele cara, que é o que o Silvio Santos fazia ontem, sabe? Os desenhos animados tem bons e tem ruins iguais. Eu tinha muito preconceito com desenho animado e o Super Solta me fez assistir coisas novas. Então Rick and Morty é incrível, tanto quanto os Simpsons era na nossa época. Gravity Falls é um desenho animado americano incrível também. Tem anime novo, Cavaleiro do Zodíaco era legal, mas tem anime novo bom pra caramba também. Demon Slayer é muito bom, tem muita One Piece é muito legal, então assim, não tem essa não era melhor antes, não é melhor agora, tá a mesma merda, até ruim, né, que podia ter melhorado, mas tá a mesma merda. Eu penso dessa mesma maneira que você. Claro, a infância a gente vê como uma coisa linda, né, os nossos olhos de criança são maravilhosos, né,
A gente via tudo aquilo como uma grande maravilha. Eu ainda peguei um pouquinho dos 80, você acha que tem 5 anos de diferença de mim, eu sou de 88, eu não vivi nada de 80. Eu sou de 83. Eu consumi 80 em retroativo porque a TV brasileira era atrasada e porque eu sou nostálgico desde sempre. O meu pai sempre falava muito da época dele. Speed Racer, filho, Spectreman. E eu gostava de saber disso. Eu lembro até hoje, quando a internet chegou lá em casa, que não existia nada, era o ICQ pra conversar, e eu era criança, tinha pouca gente pra conversar. E eu lembro de achar, por exemplo, alguns sites como até hoje tem o iFan TV, que é um catálogo de desenhos animados. Tinha o Mofo TV, que era antes do YouTube, ele botava videozinhos assim. E eu ficava lendo a Spectreman, a ficha técnica, a história. E aí eu ia lá e eu assistia a abertura no Mofo TV. Às vezes tinha um trechinho do episódio. Eu comprava revistas, por exemplo, a Henshin, a Animax, a Herói, que reviviam essa época. Então, assim, eu sempre gostei. Então, apesar de eu não ter vivido os anos 80, eu sou muito oitentista nos meus estilos, sabe? Das coisas que eu consumo. Em 70 também, 60 também. Eu adoro. Inclusive vai ter um TV de tubo, episódio 100. Vai ser... Teve o da Manchete agora e vai ter a história da TV no Brasil. Eu fiz a pauta bem megalomaníaca e eu vou contar como o Chateaubriand trouxe a TV pro Brasil, sabe? E tem muita coisa legal e, pô, obviamente que eu não vivi nada disso. Sim. Mas, sim. Mas eu pesquisei, é muito legal. Jornalista não precisa ter vivido, né? A gente tá aí. Professor de história e jornalista é passado mesmo. Vive de passado, a gente adora isso. E eu vou com certeza ouvir esse episódio. Eu gosto bastante da história da TV brasileira. Eu já li o livro, inclusive, da biografia do Chateaubriand. Muito bom livro, inclusive. Uhum. Muito bom livro. Ele era um piroquinho da cabeça. Não, ele era doido, ele era maluco. Mas sim, ele fez bastante coisa interessante, sim. Falando, nossa visão de criança é uma coisa maravilhosa. Mas eu também acho que depende da visão, mas tecnologicamente falando, puta, hoje é uma maravilha, cara. Você é louco, a gente tá fazendo um negócio aqui que não teria como a gente fazer nunca, sei lá, há menos de 10 anos eu acho que não dá pra fazer isso aqui que a gente tá fazendo. Com qualidade, né? Mas sabe o que acontece? É a mesma questão do que a gente acabou de falar do cara que tem muita certeza de si e não ouve o outro. Isso, sim. O cara não entende o que tá sendo feito hoje, até porque não é feito pra ele. Eu lembro quando era moleque de pesquisar sobre o Fantomas, que era o anime que meu pai adorava, e achar um anime lento, meio até arrastado. Eu tava vendo o Cavaleiro Zodíaco. Então, assim, mas a gente tem que entender que não é porque não é pra gente que a gente não entende que é ruim. Você tá entendendo? Falta das pessoas isso, essa atenção ao diferente. É isso que acontece. Sim. Eu ouvindo o Super Soda, eu ouvi um comentário depois, né, você lendo os comentários, de uma pessoa que ouviu o episódio do Gravity Falls. Eu não assisti Gravity Falls, pretendo assistir por causa do podcast. Eu quero depois pegar pra assistir. E uma pessoa falando isso, que ele falava dos desenhos que ele via na infância pro sobrinho. E aí o sobrinho falou de Gravity Falls pra ele. Então, que foi uma troca, né? É uma troca. Uma troca de você apresentar aquilo e o seu sobrinho apresentando algo pra você novo também. Não é só o que tá lá pra trás que é bom. O que tá aqui também é. Então, eu acho também, penso muito parecido com você nesse ponto, sim. E, bom, saindo um pouquinho da televisão, falar um pouquinho sobre games aqui, né? Bom, vocês têm o jogo velho, você fala bastante, eu vejo a sua decoração atrás de você aí diz muito. Tele Game Over, o Ristar ali, tô vendo o Ristar ali atrás, fala muito, diz muito mesmo. Quando foi que o videogame entrou na sua vida? Cara, entrou na minha vida... A gente nos anos 80, 90 ali, a gente tava vendo videogame o tempo inteiro, né? O Atari foi um fenômeno, a gente tava já... Fliperamas bombavam, tudo isso aí eu já consumia muito novinho. Eu já ia lá na casa da minha mãe, a amiga da minha mãe tinha um filho... A primeira vez que eu vi videogame na minha vida foi um filho de uma amiga da minha mãe jogando um Pac-Man num Top Game. Top Game era quando de Atari era, né? Eu acho que Top... eu acho que era o Top Game, da CCE, sim. Top Game,
Era um Top Game. Eu nem sabia que era um Atari. Eu vi lá, eu lembro que era um console da CCL, jogando Pac-Man. Achei horrível aquele jogo. Realmente o Pac-Man de Atari é muito ruim. Mas assim, foi a primeira experiência, assim, mas era aquela criancinha que ninguém deixou jogar. Não foi pra minha mão o controle, não. Só via acontecendo. E lembro de... Em shopping center já tinha fliperama também, umas máquinas assim, Street Fighter já bombava. Não, Street Fighter foi depois, porque na verdade foi o Master System, o primeiro videogame, que eu tava indo visitar um tio meu, que era o tio casado com a irmã da minha mãe, que ele sempre teve dinheiro, morava na área nobre do Rio. A gente visitava ele e eu lembro dele me apresentar: você quer jogar videogame? Eu falei, quero. Era um Master System 1. O primeiro modelo que vinha com o Dunk Hunt na memória, que se você botar essa pistola, né? E veio também o Hang-On, que era de moto. E eu lembro que ele tinha já vários jogos. Eu lembro nesse mesmo. Eu não sei dizer qual foi o primeiro que eu joguei, porque eu joguei numa sequência, mas provavelmente foi o Sonic. Porque ele. Não sei se foi o Sonic, porque ele tinha vários. Ele não era na memória o Sonic. Ele tinha vários cartuchos, pode ter sido qualquer um mesmo. Eu lembro que o que eu joguei naquele dia foi Alex Kidd, Sonic, Moonwalker e Turma da Mônica no Castelo do Dragão. Foram os jogos que eu joguei naquele dia. E aí, meu primeiro jogo pode ter sido qualquer um desses, eu não sei a ordem que eu joguei. Fui pra casa muito feliz, adorava visitá-lo pra jogar, até que um dia ele comprou um Master System 3. Ele tinha tanto dinheiro que ele não mudou nem de plataforma. Antes mesmo, quando lançou uma versão mais compacta e mais bonita, ele trocou. E aí ele me deu o Master System 1 dele. E aí eu não tinha cartucho, né? Eu ficava jogando só Hang-On, não tinha pistolinha pra ativar o Safari Hunt, que anos assim. O único cartucho que eu cheguei a comprar foi o Black Belt do vizinho. E aí foi isso, o primeiro videogame. Depois daí aí eu comecei a comprar meus videogames. Eu tive o Mega Drive, porque eu tenho um irmão do primeiro casamento do meu pai, mais velho. Ele me visitava às vezes. E aí uma vez ele levou o Mega Drive lá, e eu quis o Mega Drive, aí eu tive o Mega Drive. Depois eu tive... Aí eu não vivi Super Nintendo, né? Só em locadora, casa de amigo. Aí quando fosse Nintendo 64, eu falei, agora eu quero ter um da Nintendo. Aí tive o Nintendo 64. Tive um PlayStation 1, porque ainda na geração do 64 ela foi longa e eu joguei tudo que o 64 tinha pra jogar alugado. E aí eu negociei lá e consegui comprar um PlayStation desbloqueado, já com o Play 2 lançando, assim, sabe? E joguei Play 1, aí depois tive Play... Aí foi, daí em diante... comecei a comprar meus próprios videogames. Play 2 eu comprei, Play 3, aí a partir do Play 3 eu comecei a colecionar, porque eu lembro que eu fui numa feira comprar tomate, sei lá, e eu vi um cara antes dessa onda, tá, de colecionismo, antes de ter podcast Nostalgia, antes de tudo isso, vi um cara com uma paninho no chão vendendo o Master System e o Mega Drive. Eu falei, pô, cara, eu tive esse videogame aí. Ele falou, R$25. Eu falei, pô, barato, eu estagiava na época. Vou levar. E aí eu joguei em casa, limpei ele, joguei. Aí na outra fim de semana, aquele Mega Drive tava lá. Eu falei, eu vou levar também. Pô, muito barato, R$25. Sim, mesmo naquela época. E aí eu entrei numa onda de tipo assim, poxa, eu vou ter todos os que eu já tive. Aí eu comprei o 64, PlayStation... Aí depois eu falei, agora eu vou comprar os que eu não tive, porque era realmente muito barato. Esses caras que faziam venda de feirinha, eles não sabiam o tesouro que eles tinham. Também até porque não tinha procura, né? Então a minha coleção hoje são dessa época, que agora que é tudo inflacionado, eu não compro mais nada, né? Mas só jogo novo que agora eu compro. Os velhos é o que eu tenho. Mas deu pra fazer uma coleção muito boa. Tem uns itens aqui na minha coleção muito legais. Eu tenho o Street Fighter de Master System Tectoy, que é raríssimo. Se um dia eu precisar de dinheiro, eu vou vender ele. Eu tenho o X-Men de Master System também, que ele é um jogo de Game Gear que foi lançado pro Master só no Brasil. E se você botar no eBay, deixa eu ver se eu enxergo daqui o nome dele, tá? Não consigo enxergar. X-Men Mojo's World. Se você jogar ele no eBay agora, ele custa, sei lá, $4.000. Assim, muito caro. Eu tenho na caixa, então eu tenho uns itens aqui e tudo eu paguei, sei lá, R$10, R$5. Eu tenho uma história que eu conto que ninguém acredita. O meu Atari, eu paguei R$6,50 nele. Eu acho que era um cara usuário de drogas, nem quis financiar, mas assim, o cara tava lá com o Atari com fio cortado, querendo vender, sei lá, cobrou 20. Eu falei, olha, eu tô com o troco aqui da feira, eu tenho 6, tirei da bolsa, tinha 6,50. 6 ou 3, eu não lembro, era um valor muito baixo mesmo. Sim. Ele, tá bom, leva aí. Eu fui pra casa, meu pai me ajudou a soldar um fio novo, limpamos, é o meu Atari até hoje. Caramba. Consertamos, assim, então é muito doido essa história.
Muito doido. Não, eu vejo, eu não coleciono de videogame, eu não tenho nada, né, mais aqui comigo, assim. Não tenho. Tenho um Play 2 parado, tenho um outro Wii parado aqui. Nem é meu Wii, na verdade, é da minha irmã. Mas eu acabei não indo verdando pra esse mundo, apesar de adorar ouvir vocês falarem de videogame, escuto bastante e vejo no YouTube também. Tem emulação, né? Tem emulação. Sim, tem emulação, o Play 2 mesmo eu tenho muito por causa da emulação. Eu acabei ganhando um Play 2 por causa disso. Que vem aquele CDzinho que vem um monte de jogo de Super Nintendo, um monte de coisa. Então, eu tenho aqui. Mas pouco jogo. E fico, às vezes, vejo no YouTube alguns canal um ou outro aí de game. Acabei acompanhando vocês, o jogo velho. E aí foi aparecendo um aqui, outro ali, foi vindo um, foi vindo outro, foi vendo, aí cogumelando e tal. E eu fico vendo os preços, cara. Você é louco. Você tá maluco. E os caras não é feira. Eu parei. Nossa, meus últimos itens foram doações de ouvintes que às vezes vai se desfazer das coisas que acha no armário e não tem saco pra vender e tal, e me manda, assim, me dá de presente. Então, assim, tudo que eu tenho de mais recente de retrô, né, foi doação de amigo, assim, vizinho, ouvinte do podcast. O que eu ainda compro é jogo novo, né, porque eu sou gamer até hoje, então, assim, eu tenho o Switch e tal, então quando eu saio com coisa nova eu compro, mas retrô, o preço que tá, não compro não. Sim. A próxima pergunta eu tenho quase certeza que eu sei qual é a resposta, mas eu vou fazer mesmo assim. Qual o melhor jogo da sua vida? Então, cara, eu não sei se dizer que tem, assim, vai acabar com o mito pras pessoas. Não sei dizer se tem um jogo. Sim. Mas, assim, o Ristar, ele é muito mais uma piada do que qualquer coisa. Eu realmente tive esse jogo de Mega Drive. Eu lembro que ele é um jogo do fim do Mega Drive, né? E eu tive Mega Drive já com o Sega Saturn PlayStation bombando, né? Eu ganhei tarde e tal. E eu lembro que eu alugava muito, e por ele ser um jogo mais recente, muita gente ter migrado já para outro console, ele tava sempre lá. Eu achava ele muito carismático, aquela capinha do Ristar e tal. Alugava muito, ele era um jogo muito divertido, realmente. Eu sempre fui muito fã de plataforma do Sonic, então é perfeito. E um dia essa locadora faliu, e aí um amiguinho meu veio falar: olha, a locadora lá do João Marcos, a locadora faliu, tá vendendo tudo barato. Eu fui lá com meu pai, consegui comprar alguns cartuchos, e o Ristar foi um deles. E realmente eu falava dele, as pessoas não conheciam, e eu ficava um pouco indignado, porque eu acho o jogo sensacional, assim. No meu círculo ele era muito famoso, mas eu entendo hoje por que ele não foi tão famoso. A época que ele foi lançado, para um console que já estava acabando e tal. E aí foi virando uma... E é fatalmente um dos jogos da minha vida, isso é um fato. Mas virou muito mais uma piada de ficar falando todo episódio dele e tal. E aí comecei... E isso é muito legal, não sei se tá pra você ver. As pessoas começaram a me mandar coisas que nem a SEGA produziu. Que legal. Ali naquela prateleira eu tô vendo. Uma estatueta de biscuit, eu tenho um bonequinho feito numa impressora 3D. Tem um que é feito com aqueles negocinhos, tipo uns pixelzinhos assim colados. Sei. Tem uns cubos assim de diorama. Tem um quadro 3D na parede que também ganhei de ouvinte. E o mais legal é que tá longe agora. Eu tenho a pelúcia do Ristar. O Marquinhos, grande ouvinte Marquinhos, mandou fazer uma... Cara, arrumar alguém que faça um bicho de pelúcia, não é? Pois é! Então eu tenho merchandising do Ristar que nem a SEGA fez. Entendeu? Essa camisa mesmo eu fiz pra uma BGS de zoeira, assim, eu vou com a camisa do Ristar pra fazer a zoeira. Mas assim, eu tenho muitos jogos da minha vida. O Ristar é um deles, porque eu adorava jogar muito, assim. Eu tenho uma paixão pelo... eu gosto muito de plataforma, né? Então eu tenho uma paixão enorme pelo Banjo-Kazooie do 64, que é um jogo que eu acho incrível, assim. Se o Mario lançou o mundo aberto, o Banjo-Kazooie naquele momento aperfeiçoou e foi incrível, era um jogo incrível. Cadillac Dinossauro, porque eu adorava ir no fliperama jogar, eu tenho um quadro aqui também. Era sempre uma máquina mais vazia, a galera tava no Street Fighter no The King, então eu ia jogar, adorava, aquele negócio de dinossauros dos anos 90 era incrível. Tem vários, cara, tem vários jogos assim. Cara, eu gosto muito dos jogos do Mario mesmo, porque eu gosto muito do Sonic, mas o Mario era aquele negócio que eu não podia ter, né, porque eu não tinha Super Nintendo, então... você tava com... Mas aí quando eu tive o 64, o Mario 64 explodiu minha cabeça, acho que Nossa, junto com o Mario Galaxy são meus Marios favoritos, assim, que eu acho incrível. Eu sempre fui uma pessoa,
com muita dificuldade de dizer isso é o meu favorito, porque eu sou um cara que gosta de muita coisa. Eu não consigo dizer o meu console favorito, talvez seja o Nintendo 64, não sei. A única coisa que na minha cabeça é unânime é que meu desenho animado / anime favorito é Cavaleiro Zodíaco. Ah, bom, aí... Que o Rista tomou essa posição, mas a parada que eu sou realmente maluco é Cavaleiro. Eu tenho tatuado aqui o Shun aqui. Cara, que louco. Eu tenho muita coisa de Cavaleiros. Nossa, muito louco. Todos os Blu-rays, DVDs, eu tenho os mangás, eles lançaram os mangás. Assim, meu dinheiro vai embora com isso. Lançava os mangás e lançava uma edição mais nova, eu comprava a nova também que e guardava legal, o antigo. cara. Então, que legal. A mesma história em 3 edições, eu tenho muita coisa, assim. É a minha paixão total, assim, Cavaleiros do Zodíaco. Que infelizmente não tem um bom jogo. Então não posso dizer que é meu jogo incrível, favorito. Né? É incrível, não tem. O Saint Seiya Paradise, talvez, no Game Boy é muito bom, sei lá. Tem um jogo ali que é legal, mas não tem, realmente. Cavaleiros do Zodíaco é bem não ruim, tem. Jogo de anime tem uma tradição de ser bem ruim mesmo, no geral. E um jogo atual? Você tem algum que você goste, assim, que você curta bastante? Eu curto muito a franquia Uncharted, né? Acho animal aquela pegada de Indiana Jones, assim. Mas já tá meio morrendo, né? Tem pouco que não sai um novo. Eu tô muito nintendista ultimamente, cara. O Switch é um console que encaixou muito na minha vida, porque eu sempre fui muito do portátil, né? Tive Game Boy, DS, 3DS. Pokémon até hoje é uma paixão, mas já tem tempo que eu não tô muito feliz com jogos de Pokémon. Eu tô jogando muito indie, cara. Hollow Knight é um jogaço. É um Metroidvania maravilhoso. Hollow Knight é muito bom. The Messenger, que é também um Metroidvania de ninja, assim, muito legal. Recentemente o Cult of the Lamb, que é um jogo muito interessante. Eu tô jogando muito indie, cara. Eu tô numa fase muito indie, então assim, os jogos mais recentes que eu tenho jogado mais são os indiezinhos, que eu acho que encaixam perfeitamente com a proposta do Switch, que é eu boto na TV, tô jogando ele lá e eu quero deitar antes de dormir, jogar mais um pouquinho, só tiro do dock e jogo, mesma coisa assim. Eu acho que encaixa perfeitamente esses indiezinhos com cara de retrô. Eu gosto muito de Metroidvania, eu gosto de plataforma e principalmente Metroidvania. Inclusive, eu sou muito fã de uma franquia chamada Wonder Boy, do Master System, que era os jogos da Mônica, né, que eu amava. E recentemente teve vários remakes e sucessores espirituais. O Dragon's Trap é muito bom, o Monster Boy, que é um sucessor espiritual, é muito bom. Então, assim, quem quiser conhecer jogos bons, o Asha... Wonder Boy, Asha in the Monster Land é muito bom, que são jogos de plataforma com Metroidvania e elementos de RPG, lance meio medieval, assim, é muito maneiro. Adoro tudo da franquia Wonder Boy. Legal. O Wonder Boy realmente só me recordo de ter jogado o Wonder Boy mesmo lá atrás e o da Mônica. Eu tive Master System, né? Então eu lembro de ter jogado o jogo da Mônica também. E eu parei na verdade no Nintendo 64. Eu cheguei até a ter o Nintendo 64, joguei muito no Nintendo 64, mas daí pra frente eu já não tive mais, assim, não segui mais, né? A questão de videogame, acabei fazendo outras coisas. Tem um Play 2 aqui, mas eu fui ganhar o Play 2 há muito tempo depois. Já existe o Play 4 já, quando eu ganhei o Play 2. Então eu acabei saindo um pouco fora dos games. Mas eu sou doido pra ter um Switch. Ainda não consegui ir atrás, tá? Mas eu sou doido pra ter um Switch. Eu tenho essa coisa com a Nintendo. Eu gosto muito da Nintendo, então... A Nintendo, pra quem é nostálgico, ela é maravilhosa, porque ela conversa muito com as franquias antigas, né? Sim. Falamos aqui um pouco, você até já falou um pouco desse assunto que a gente vai entrar agora aqui, mas falamos dos games, falamos da televisão, falamos de rádio, falamos tudo, mas agora falta falar do podcast, né? Falta um pouquinho de podcast. Você já falou do podcast que você teve lá, os Brucutus, mas como que foi pra você chegar até onde você está hoje com os podcasts? Eu acho que engraçado, né? Eu acho que eu ouvi o Nerdcast lá e eu pensei, eu consigo fazer isso. Foi a primeira coisa que eu pensei, porque a gente já tinha acesso a microfone, internet, as plataformas digitais, e eu pensei, eu sempre tive esse sonho de trabalhar em rádio / TV, e aí acho que foi a primeira vez que eu vi assim, eu consigo fazer isso. E tinha também uma questão, né? Eu tava fazendo publicidade, jornalismo ainda na época, não tinha mudado, e a gente ouve na faculdade de comunicação, você precisa ter um projeto. Olha, e a onda era blog na época, né, que a gente estava saindo da internet 1.0.
tem que ter um projeto. Se você não tiver um projeto digital, você não vai ter vai se diferenciar no mercado. E aí eu falei, pô, eu tô gostando de ouvir podcast, parece um programa de rádio, eu ouvia Pânico direto e tal, Rock Bola, parece um programa de rádio e acho que eu consigo fazer, então eu vou criar o meu. E aí eu criei o Brucutus, e aí quando ele acabou eu fiquei um pouco desanimado, aí eu tinha um projeto, ninguém sabe disso, eu tinha um projeto de fazer uma lojinha virtual de produtos, caneca, camiseta, com temática retrô, porque eu tava colecionando já videogame. Então, assim, não tinha na época, você não ia na Renner, na Riachuelo e saía com a camisa do Mario, não, gente. Você não tinha esse tipo de coisa. Então eu comecei. Aí eu registrei um domínio, uma marca e tal, que era o Retro Geek, era pra ser uma loja aí eu terminei um noivado na época. Fiquei super mal, quebrou a loja. Aí eu fiquei triste, saí da TV Brasil, tava brigando lá com a diretoria, fiquei desempregado, fiquei mal assim. Eu tava lá com o domínio, tava saudade de fazer podcast, eu falei, quer saber? Vou reaproveitar esse nome. Aí ele virou o Retro Geek, que era um podcast de... Aí eu ouvia muito 99 Vidas nessa época, era novo. E aí eu falei, pô, quero falar disso igual a eles, mas eu quero expandir, eu quero falar, pô, nostalgia é legal, eu quero falar também de nostalgia de TV. Aí eu fiz o Retro Geek, que aí eu falava de jogo, peguei a marca que eu já tinha, né? Falava de videogame, de televisão, de qualquer coisa de nostalgia. Chamei os amigos pra fazer, fiquei um tempo fazendo, só que a gente se desentendeu, aí como eles colaboraram muito, sou muito grato a eles, eu deixei a marca pra eles e saí. Eu tinha criado tudo, mas eu deixei pra eles. Coincidentemente, a gente tinha gravado lá um episódio de revista de videogame com o Wade. O Wade estava recém saindo da Warp Zone e fundando o Jogo Velho, a revista dele. Aí ele foi lá falar e a gente ficou muito amigo, se deu muito bem. Teve uma BGS lá em 2017 que a gente se encontrou lá e trocamos uma ideia. Eu tinha um padrinho no Retro Geek e ele tinha um apoia-se lá no Jogo Velho, a gente conversando sobre como reinvestir o dinheiro. Eu dizia que eu não concordava da forma que a gente fazia lá. Eu vi que tinha muita afinidade com ele. Aí depois dessa BGS teve essa briga, a gente separou, aí eu fiquei meio... vou fazer YouTube. Resolvi fazer YouTube, porque eu queria expandir. Mas eu senti falta de fazer podcast, muito amigo do Wade, eu ficava, Wade, faz um podcast lá, cara, só a revista não é suficiente não. Ele, eu não sei fazer, eu falei, faz. Aí eu falei, quer saber, vou fazer um podcast lá. Ele, vem. Aí criamos o Jogo Velho, podcast, TV de tubo veio porque eu ia fazer o Retro Geek lá dentro, mas... Você ter um podcast chamado Jogo Velho e falar de TV ia ficar estranho. Então a gente desmembrou em 2, que hoje tá no mesmo feed, então no fim das contas juntou de novo. E aí foi essa fase aí fazendo podcast, e eu já tinha aprendido muito e acho que eu me aperfeiçoei mais no Jogo Velho, e inclusive aprendi com ele de coisas que eu não tinha antes, que era a visão de negócio do negócio, né? A gente... fazer um Media Kit, apresentar o projeto para patrocinador. A gente teve lá a Lura, teve a Promobit, tocar o negócio de uma forma mais profissional mesmo, assim, tudo eu aprendi com ele, assim. E hoje eu ainda tô lá, mas sinto cada vez mais necessidade de falar de coisas novas e de falar de outras coisas que não... Tentei várias vezes lá implementar lá, mas a galera não... é outro foco deles, eles querem ficar no lance de videogame mesmo e fazer revista. Então eu pensei, bom, eu tentei trazer pra cá, respeito todo mundo, cada um faz o que sente vontade. Aí conversei com o edital e montei o Super Soda, que corre em paralelo. A gente não fala de nostalgia, a não ser que seja a única forma de falar de nostalgia lá é que seja uma nostalgia não seja brasileira, sei lá, se eu falar de um Kamen Rider que não passou aqui, tudo bem. Ou se eu falar de uma forma que não falaria lá. Lá a gente tem review, né? Então, eu já falei de Mario no Super Soda, mas era um dossiê de tudo que do personagem. Então, é uma outra abordagem. Eu falei de Cavaleiro do Zodíaco, que até vai rolar um episódio de TV de tubo em breve. Mas não era review da série, era debatendo o fenômeno que foi aqui. Então, assim, dá pra falar dessa forma. E tem nostalgia que lá não rola, que o Wade não curte. Então, por exemplo, PS3 pra mim já é nostálgico, mas não entra lá. Então eu posso falar de PS3, posso falar de PS2, posso falar de GameCube, de coisas assim. Então acaba que é um lugar para eu falar de quadrinho, para eu falar de música, que eu gosto muito, vai ter episódio de música lá. Então tem muita coisa que eu não tinha espaço para falar. E como jornalista também, eu sentia falta de fazer outras coisas. Assim, lá quem toca o canal é o Edu, ele faz muito bem.
Mas eu queria ter o meu canal, e aí eu fazia como o Caio Hansen, e no final eu pensei, todos esses projetinhos paralelos podem se juntar numa marca só. E eu tinha sempre tenho um domínio registrado, eu sou o maluco dos domínios. Eu tinha um domínio registrado porque um amigo meu tinha uma banda, falou de um amigo dele que teve uma banda chamada Super Soda. Eu falei, cara, que nome bom. Primeiro porque parece que é super... sim, isso. Pode falar à vontade. Fica à vontade. Parece super foda. Isso, então você super fala, foda. pô, essa parada é muito foda, super foda. Tem isso, é muito legal. Segundo que soda, super, eu sempre gostei de coisa com super. Eu adorava Super Interessante a revista, sempre achei legal. Eu guardei esse domínio lá. E aí eu tinha ele registrado, falei, vou pegar as minhas lives na Twitch que eu faço separado, o canal que eu tô tentando tocar, esse podcast que eu quero fazer de coisa nova, vai ser tudo isso vai se transformar num projeto só, com esse nome que eu já tenho. E aí todo o conceito dele foi sendo elaborado assim. Eu tô desde o ano passado pensando nesse projeto, e tudo foi vindo e vai se formando. Esse bonezinho que eu fiz aqui é muito bonito, inclusive. Pra usar na BGS, o pessoal me reconhecer, eu tô pensando em vender isso aqui. Vou começar uma lojinha. Ele só é azul assim porque eu gravei o episódio de Gravity Falls e o Dipper usa, e eu fiquei apaixonado pelo personagem. Então eu sinto que, assim como o jogo velho foi também, o Super Soda, ele parece uma coisa meio sem conceito, coisas legais, alto astral, bom humor, mas ele também está sendo moldado pela comunidade que a gente está construindo. Ele começou com as coisas que o Caio gosta, mas ele vai virar uma coisa muito maior, entendeu? A gente pode fazer um episódio tão legal que vai me dar a ideia para fazer um boné e vender, sabe? Então, é essa doideira. Inclusive aqui, ó, eu tenho até um monstrinho aqui, ó. O monstrinho tá aí. Olha, cara, ele lê os legal. Comentários comigo, cara. Isso aqui eu falei assim, eu vou fazer o YouTube, eu quero que o monstrinho participe. Não vou falar quem faz a voz do monstrinho, ó. Ok. E aí eu joguei no Shopee lá, fantoche monstro, não apareceu nada. Aí eu botei fantoche, vários animais, parecia monstro. Aí eu achei fantoche dinossauro. Aí eu comprei esse aqui, ó. Nossa, cara. E não parece um dinossauro. Eu já falei isso, não tem nada a ver com um dinossauro. Tá mais pra um Lang Lang do que pro dinossauro, né? Mas... parece. Tá mais pro Lang Lang. Mas... Cara, muito legal o projeto Super Soda. Eu tô ouvindo, tô acompanhando. Muitas coisas que vocês estão falando lá, eu não faço ideia do que é, mas eu continuo ouvindo mesmo assim pelo bate-papo. E você sabe que nessas de ouvir, eu acabei conhecendo a Klebs, né? Comecei a ouvir o podcast que ela tem lá, Elo, né? Elo tem, né? Eu me confundo. Elo. A Klebs prefere neutro, mas com muita dificuldade no feminino. Pode ser no feminino. Eu às vezes apanho um pouco com isso ainda. Mas então, Elo tem um podcast... Até eu erro direto, peço mil desculpas. Eu apanho muito com isso ainda. É uma... que a gente falou, né? A gente foi criado de um jeito, até a gente aprender demora um pouquinho, mas a gente tenta. Estamos tentando. E a história Delo, é assim, doido. Porque ela nasceu em 94, mas não viu nada. É muito doido isso, de não ter visto nada. E é legal ouvir o podcast, eles conversando entre eles lá, de como realmente não... ele contando sobre o Star Wars, quando viu, por exemplo, a primeira vez, né? E todo mundo fica olhando pra ver, né? Qual vai ser a reação em certo momento. É muito legal. Então, assim... Eu não sei a história com exatidão, mas eu consigo imaginar pelas conversas que eu tenho com ele. É uma questão, uma família super tradicional, super religiosa, super humilde, com suas questões lá que eu não sei até que ponto que... E ele ficou uma favela, sem acesso, aquilo que a gente falou, não tinha acesso às coisas. Então imagina que teve a nossa infância, mas não viveu as coisas, não assistia as coisas que a gente assistiu, não leu. Então hoje se emancipou, uma pessoa trans e tal, vive sua vida e tá conhecendo o que deveria ser nostalgia pra ela. Sim. Deveria ser, mas não é. E é muito legal porque, assim, tipo, a gente já viu aquela história 300 vezes, né? Star Wars, por exemplo, ou sei lá, The Goonies, ou qualquer coisa que foi passado ali, e ele não viu. É muito doido, e não é uma criança, né? E acaba tendo uma visão que a gente viu na época, né?
E como ele viu hoje, por exemplo, odeia DuckTales. E eu acho isso inadmissível. Mas é porque viu hoje. Já viu o DuckTales novo antes, sabe? Já viu outras coisas, assim. Sim, então, viu? E não outra forma de absorver. Então, você sabe que eu tenho essa lei que eu carrego comigo, né? De coisas que eu assisti quando criança e gostava muito, eu tento não assistir hoje. Exatamente pra não acontecer isso. De eu acabar não gostando mais ou ver de outra maneira, né? Como eu digo, os olhos da criança vê uma coisa muito bonita. E quando você vê de novo, DuckTales, por exemplo, eu não assisto mais. Eu não assisto. Mas você não consegue. Você não consegue. Eu tenho uma facilidade enorme de ver com a cabeça da época. De ver uma tosqueira e conseguir entender que é da época e curtir. Eu tenho muita facilidade. Eu vejo Tokusatsu, aquelas tosqueiras lá, aqueles chroma key horrível. Mas eu sei que era uma coisa. A Chaves é um grande exemplo disso. Pedra de isopor que ele joga no outro. E eu consigo ver aquilo e falar, putz, cara, isso é da época, é mó legal, entendeu? Assim, vira até uma coisa. Às vezes o negócio sério vira até comédia. Vira até comédia. O Chaves. Bom, eu não posso falar de Chaves porque eu sou doido pro Chaves. Eu não sei, como eu tô com a webcam do notebook, eu não sei se você vai conseguir ver, mas eu tenho vários bonequinhos do Chaves ali atrás. Não dá pra ver. Não dá, é do notebook, eu tô com a câmera do notebook, não vai dar pra ver. Mas Chaves pra mim é outra coisa, né? Tá fora do mundo aqui. Mas tem coisas que eu realmente prefiro não assistir, eu acho que guardar aquilo com aquela visão da criança, eu não sei. É uma coisa minha, eu carrego comigo isso. Mas é interessante. Então, ouvir o Super Soda mesmo, pra quem vem do jogo velho, ou vem no TV de tubo, que tem aquela nostalgia, e ouvir o Super Soda, mesmo não entendendo, o videogame, o jogo que vocês falaram recentemente, que é indie, eu não recordo o nome agora, que é o Cult of the Lamb. Cult of the Lamb, esse. Eu não joguei, provavelmente não irei jogar, não tenho, na verdade, assim, não tenho nem tempo pra pensar em jogar, mas só de ouvir vocês falando já dá aquela coisa, a história parece legal, né, dá aquela ideia. Ou Gravity Falls mesmo, eu nunca assisti, eu sei que existe, mas nunca assisti. Então pretendo assistir, ou conhecer as pessoas, né, como o Klebs, por exemplo, que, poxa, que legal, que história interessante. Então, eu acho que é legal essa trajetória sua, dos podcasts, chegar no Super Soda, falar de coisas atuais é importante. A gente falou disso, da nostalgia, né? Era muito melhor, vamos falar só de coisa velha. Não, tem muita coisa boa atual também. Mesmo que você não conheça, que é o meu caso, não conheço. E só de ouvir você falando, e de repente te dá aquele clique de você conhecer coisas novas. Então, muito legal essa trajetória. Muito legal essa trajetória sua no podcast, assim. É bem interessante mesmo, bem interessante. O Super Soda, ele é uma forma... Porque assim, eu tava cansado de só jogar o que eu tenho que jogar e não o que eu quero jogar. Tava cansado de assistir o que eu tenho que assistir, não o que eu quero assistir. Porque eu tava ocupado produzindo conteúdo do jogo velho, de outras coisas. Animes Overdrive, que eu fiz parte um tempo. E aí, eu falei, vou fazer o Super Soda, que ele vai ser sobre coisas legais, o nome dele é esse, é só coisas legais. Então eu posso hoje falar de um desenho americano, da manhã falar de um anime, depois no outro falar de um jogo, e no outro eu vou falar de uma banda, porque são exatamente as coisas que eu tô curtindo, entendeu? Porque eu tô curtindo. E funciona como dica, porque assim, uma coisa que me atentou, que antes de fazer o Super Soda, era quando eu fazia, por exemplo, um episódio lá de um desenho de um jogo, e eu via muito isso acontecer. O cara falava assim, eu nem gosto disso aí, mas eu gosto do papo de você, então eu vou ouvir. Eu falava, opa, eu cheguei num negócio que todo produtor de conteúdo quer chegar. O objetivo do cara lá não é mais o assunto, mas somos nós. Eles querem... E outra coisa que rolava muito, sei lá, eu gosto de Marvel, eu assisto as séries, eu gosto de Star Wars, eu gosto de tudo que tem novo. Então eu tô fazendo maratonando Mandaloriano, eu postava lá, adorei esse episódio, hein? Aí vinha uma galera, queria tanto ouvir um podcast seu falando desse episódio, queria tanto saber a tua opinião, eu gosto de... E eu sei porque eu sou assim, às vezes eu tô, será que eu gostei disso? Eu tô na dúvida, aí eu vou procurar um cara que eu respeito a opinião, eu vou ouvir o review dele, isso é formação de opinião, né? Eu falo, realmente, aquilo que eu senti foi isso aí que ele sentiu. Então, assim, eu senti que a galera tava afim de me ouvir falar de outras coisas. Aí eu falei, beleza, então Super Soda pode existir. O pessoal não tá indo lá só pra ouvir. E assim, acontece algumas coisas. O pessoal tá indo muito bem pro projeto inicial, mas o episódio do Cult of the Lamb tem menos download do que os outros. Mas eu sei, e eu quis fazer ele logo de cara pro pessoal entender. Isso aqui não... Gente, eu fiz um do Mario,
Eu fiz um do Cavaleiro Zodíaco. Eu já acenei pra galera do jogo velho e já acenei pra galera do TV de tubo. Venham pra cá. Mas aí logo em seguida eu fiz o Cult of the Lamb. E ali eu falo, mas aqui vai ter isso também. Então todos os episódios estão sendo muito estrategicamente pensados nesse início de projeto, sabe? Pra poder variar cada vez mais e ao mesmo tempo eu faço sempre um jogo, uma outra coisa, um jogo, uma outra coisa. Porque eu não posso simplesmente falar, não quero falar de videogame mais. Primeiro porque eu amo videogame. E segundo que a galera, grande maioria do pessoal que me acompanha quer videogame. Então, eu ainda tô desse jeito. É videogame um outro assunto. Videogame um outro assunto. Videogame outro assunto. Mas isso tá sendo legal, cara. Tá sendo maneiro, assim. Foi assim que foi me alertando de que eu deveria... Às vezes eu fazia as lives na Twitch lá que eu fazia. A gente assistia. Eu falava, o que você tá assistindo? Me fala aí. Jogava um jogo novo com o pessoal. Então eu percebi realmente que tinha, e funciona muito pra mim. O Gravity Falls, eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu falei, Klebs, quero fazer um episódio de um desenho animado americano, porque eu quero começar a ver esses desenhos recentes, assim, tipo, Rick and Morty talvez seja uma boa, mas tem muito episódio. Isso. E a Klebs, hoje, ele tá muito envolvido com coisas novas, K-pop, essas coisas assim. Eu falei, me fala aí um desenho americano aí legal. Um que tem pouco episódio e é muito bom é o Gravity Falls. Fez muito sucesso em 2010. Foi assim, aí eu fui ver pra gravar. E aí no dia da gravação eu falei, Klebs, que desenho irado. Peguei várias referências. Então assim, eu tô aprendendo no Super Soda. E tá funcionando pra você, pra galera que ouve. Porque eu tô descobrindo coisa boa e assim, o Super Soda é só pra levar coisa boa. Então se tiver coisa ruim... Se bem que eu vou gravar um episódio do anime novo do Cavaleiro Zodíaco, mas é porque o assunto vai ser bom. Não o desenho. Então, assim, a ideia é que o pessoal pense assim, pô, se o Caio tá fazendo episódio disso aí é porque vale a pena ver. Porque eu não vou perder tempo com coisa ruim lá, né? Muito legal, gostei. E eu tô aprendendo coisas também. Tô ouvindo vocês e tô aprendendo, porque também eu ando muito por fora da atualidade, né? Eu tô meio por fora mesmo. Então, tô aprendendo, tô ouvindo. Somos dois, eu também tô. A gente acaba não tendo tanto tempo mais também, né? Tem isso também. A gente tem a nossa vida, a correria, então acaba não tendo tanto tempo. Mas então é legal ouvir um podcast que fale sobre coisas atuais, da maneira que você e quem você traz fala, porque é uma maneira gostosa de ouvir e não impõe que aquilo tem que ser... Não, escuta, vem aqui, vem ali, vai assim, você vai gostar, tal. Muito legal, muito legal. É isso, muito bom. A gente já fechei aqui a todas as questões. Na verdade, eu gostaria de falar sobre muito mais coisas aqui. Eu acho que eu hoje eu tô aproveitando, eu vou falar a verdade aqui, eu tô aproveitando hoje das vezes que eu tô ouvindo vocês nos podcasts e eu fico respondendo sozinho, né? Porque eu imagino que muita gente faz isso. Fica respondendo sozinho, tá? Olha... Não, isso acontece comigo. Afinal de contas, eu sou ouvinte de podcast também. Mas isso é um negócio muito, muito complicado. Pra você ter noção, as pessoas criam uma relação muito carinhosa com a gente porque a gente tá na rotina das pessoas, né? Eu já recebi mensagens assim do tipo, pô, eu tava numa situação muito ruim. Nossa, não vou nem entrar em detalhes, mas já estive em contato com ouvintes que estavam prestes a tirar a vida e diz que ouvir a gente ajudou, entendeu? Isso é uma responsabilidade muito grande, assim. E às vezes também acontecem coisas ruins, por exemplo, a gente lá dentro somos 4 amigos, quer dizer, hoje somos eu e o Wade fixos só, né? No jogo velho. TV de tubo só eu sou fixo, mas tem uma galera que, o Floyd, a Clébio, a galera que participa. Então, quando tinha equipe lá, a gente era amigo, então tinha nossas brincadeiras. Ítalo, seu safado, não sei o que, não sei o que lá. O Ítalo brincando que o Ed tá gordo, não sei o que. Cara, e às vezes vinha uma pessoa, do nada me abordava na rua, me chamava de safado. Chegava meio que me zoando de alguma parada assim. Eu falo, perdão, quem é você? Tipo assim, mas é porque falta da minha parte entender que aquela pessoa me conhece e eu não a conheço. E a falta da pessoa também entender que eu não a conheço, que ela tem que chegar... Sim. A Klebs era ouvinte, por exemplo, e ele chegou super, super... Poxa, gosto do seu trabalho, tem esse podcast aqui, isso aqui. Tão gentil. E aí eu falei, não, tudo bem, legal, deixa eu ouvir. E eu gostei tanto do conteúdo que hoje ele tá no Super Soda. Então a abordagem... Gente, sejam gentis. Isso é muito importante. Ou então tem gente que faz o seguinte, que me incomoda muito, cara. Mas aí eu acho engraçado. A pessoa tava maratonando o jogo velho.
Aí ela tá ouvindo o episódio 5, que eu fiz há 4 anos atrás. Aí ela ouviu lá o Caio falar, pô, o Hakusho era mó ruim. Sei lá, eu nunca falaria isso, mas... Aí a pessoa abre o chat comigo lá no Instagram, ruim é você. O Hakusho é muito bom. Eu falei, hã? O que eu falei? O que você tá falando? Hã? Não, você falou que o Hakusho... Eu falei, gente, eu nem lembro disso. Foi quando? Eu falei, tem 5 anos que eu fiz isso. Pois é. Sabe? É uma parada muito doida. É muito doido, assim. Eu fico meio com raiva, depois eu rio, porque é engraçado, sabe? Pois é, cara. Não, é isso. E voltamos a uma coisa que nós falamos aqui, né? Não seja babaca. Não seja babaca. Converse normal. Não, mas eu acho que até uma questão nem de ser babaca, a pessoa... Acho que ela fica tão imersa naquela conversa que ela sente que tá falando comigo de tal forma que ela vai lá e me responde na hora. Como se eu estivesse lá falando com ela. Só que aquele programa que ela tá ouvindo foi feito 5 anos atrás. Sim, então. Eu nem lembro do que eu falei. Então, é difícil, é difícil. Mas, você falou, seja educado, chega na boa. Putz, você falou lá atrás. É normal, acontece mesmo. Porque eu falo, eu vi e mexo, eu escuto muito treinando, né? Na academia ali e tal. Às vezes eu tô falando sozinho mesmo, eu tô respondendo sozinho falando mesmo. Falo, gente, a pessoa deve me olhar aqui e achar, falar que esse cara é maluco, tá aqui respondendo, falando sozinho, falando de videogame sozinho, do que... É por isso que até hoje eu faço uma coisa que muita gente já matou no podcast, que é a seção de e-mails e comentários. Tem muito podcast que não tem mais isso. Que é um saco fazer isso, a verdade é essa. Mas eu sei que a galera quer interagir com o conteúdo e eu sei que isso gera engajamento, eles ficam felizes, eu gosto de vê-los lá. Então nossos comentários são sempre muito movimentados, assim, é muito legal isso, sabe? Tem podcast que não faz e você acaba não sabendo quem tá te ouvindo. Você não sabe... Você não tem... É frio, o contato é frio, sabe? Eu mesmo já comentei algumas vezes ali nos podcasts de vocês também. Sempre foi respondido muito bem, muito legal. É isso. Vamos fechando aqui a parte da entrevista. Mas vamos agora para as dicas culturais. Dicas culturais. Caio Hansen, o que você trouxe aí pra gente de dica cultural? Cara, eu não lembrava que tinha esse bloco, você me falou, esqueci, mas isso não é um problema não, porque eu tô sempre vendo muita coisa e consumo muita coisa. Ó, uma dica legal que eu dou pra vocês é um anime que tá na Netflix chamado Cyberpunk Mercenários ou Edge Runners, que é um anime baseado no jogo Cyberpunk 2077, que foi um jogo super problemático, teve várias questões de lag e tal. Nossa, foi um jogo que foi muito hypado, era do mesmo estúdio do Witcher 3, prometia mundos e fundos e veio com um monte de problema. Hoje tá resolvido a maior parte deles, mas isso queimou muito o jogo. Mas, genialmente, o marketing do estúdio fez um anime com o estúdio Mapa, que é um estúdio que faz só os melhores animes da atualidade. Acho que é do Mapa, posso estar falando besteira? Posso estar falando besteira, eu acho que é do Mapa. Gente, se não for, desculpa, tá? Mas é um anime que tem a abertura do Franz Ferdinand, sabe? Mó legal, assim, muito legal a história, muito maneiro, 10 episódiozinhos, mesmo que você não tenha jogado o jogo, dá pra curtir. E uma coisa curiosa, o anime foi tão hypado quando saiu que as vendas do jogo aumentaram, assim. Foi muito interessante, assim, eles conseguiram... E aí, voltando às vendas, quem já tinha comprado tá rejogando, estão descobrindo que o jogo foi resolvido, muitos bugs e tal. Então, foi uma ideia genial de reviver a marca do jogo que teve um péssimo lançamento. Então, assim, o que eu posso pensar para indicar agora é isso. De jogo, eu indico talvez o Cult of the Lamb, que teve episódio recentemente lá, que é um joguinho... saiu para todas as plataformas também, eu tô jogando no Switch, que é um indiezinho que mistura aquele esquema de administrar fazendinha, né, que você tem um culto macabro, e ao mesmo tempo você tem que fazer as missões ali. Mas, gente, leva na brincadeira, tá? Se você for muito religioso também, não tem problema nenhum, não. É tudo uma sátira a esse tipo de coisa. E você vai nas missões e aí tem elementos de RPG, é bem legal. Outra indicação também, lançado há pouco tempo, o Tartarugas Ninja, né? O Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, que é um jogo sensacional, perfeito, sem erros. É um beat'em up no estilo dos 16 bits que homenageia o Turtles in Time, o Tartarugas Ninja lá original do arcade,
aquele Hypers de não sei lá o que do Mega Drive. Todos os tartarugas do Nintendinho tem homenagem do início ao fim, tem homenagem à série animada. É um jogo que, mesmo que não tivesse Tartaruga Ninja, fosse os personagens aleatórios, é um jogo gostoso, um beat'em up bom de jogar. Nossa, assim, sinceramente, dos jogos do ano pra mim. Pra quem curte nostalgia, vai pirar, assim. E beat'em up, Tartaruga Ninja, Fliperama, é minha infância todinha definida, assim, sabe? Também tem pra tudo quanto é plataforma. Sim, eu joguei muito o jogo da Tartaruga Ninja do Super Nintendo e que tinha no Fliperama, que é o Adventures in Time, né? Se eu não me engano é o nome, né? Turtles in Time. Turtles in Time. E eu joguei muito esse jogo, principalmente no Super Nintendo. A gente jogava muito, meus amigos. Nossa, ele é homenageado do início ao fim nesse jogo, né? Muito legal. Então, eu vi alguns vídeos, depois eu vi vocês comentando também no Super Soda. Eu tô doido pra pegar esse jogo aí. Eu não sei exatamente onde que eu vou jogar, mas eu tô com muita vontade de jogar esse jogo. Muita vontade, cara. Eu vou ver aqui porque tem a minha irmã e a esposa dela, elas têm um Play 4. Aliás, cada uma tem um Play 4, porque cada uma tinha o seu, resolveram morar juntas e cada um tem um Play 4. Então, no Play 4 rola, tem no Play 4, pô. Então, eu vou bater um papo PC, com elas. Pra PC é até mais baratinho se tiver um PC. Não precisa de PC bom não, hein? Pode, de repente nesse Note aqui pode até ser que rode. Eu vou trocar uma ideia aqui, porque realmente fiquei com bastante vontade de jogar. Muita vontade de jogar. Eu vou falar aqui minhas dicas culturais agora. Eu vou falar do documentário Woodstock 99 da Netflix. Cara, eu lembro vagamente das coisas. Eu lembro que eu assistia muito a MTV e eram as bandas e cantores que estavam no auge na época que participaram desse Woodstock. Cara, mas é uma coisa maluca o que aconteceu nesse Woodstock. É maluco. Esse Woodstock foi polêmico, não foi? Foi totalmente polêmico. Muito polêmico. É maluco, assim. Porque, assim, eu além do clássico, eu lembro do de 94, que bombou muito também, que foi o que o Green Day jogou lama lá, jogaram lama. Sim, foi um fenômeno também. Teve as lamas. E o de 99 foi maluco, assim, de começar com uma ideia, né? Paz e amor e terminar pegando fogo mesmo. Pegou fogo em tudo. Foi negócio maluco. Foi um negócio maluco. Você imagina, é surreal. E na época não foi tão falado, porque era muito... Eu acho que a gente, de novo, a gente fala aqui. Hoje isso seria falado por 30 anos a gente estaria falando com todos os detalhes do que aconteceu exatamente. Por causa das redes sociais. Porque as pessoas que estavam lá poderiam ter colocado tudo aquilo. Mas na época a gente dependia basicamente da televisão, né? Pra mostrar coisas. Por sorte, hoje, algumas pessoas que estavam lá, a gente tá falando de 99, né? Já tinha a câmera, você pulava a câmera, mas câmera mesmo. No celular não tinha câmera, não existia a câmera digital, ou a câmera digital ainda era muito recente. Então não era tão simples você filmar, você sendo uma pessoa comum, filmar alguma coisa, né? Então algumas pessoas levaram, e tinha as imagens da MTV. Só que a MTV acabou saindo um pouco antes do fim, porque a coisa ficou tão feia que as pessoas queriam pegar até os repórteres da MTV que estavam lá. O negócio é surreal. Você assiste, você fica assim, você fala, cara, como que aconteceu isso em 99? E pouco se fala até hoje, né? Negócio maluco. Eu recomendo que assistam. É doido e doido de imaginar que ninguém acabou morrendo ou saindo ferido gravemente daquilo ali. Maluco, assistam. Olha, é demais. Eu vou assistir, cara. Interessado. Assiste, você vai ficar a boca aberta. E bandas que assim, Korn, Limp Bizkit, Red Hot Chili Peppers, enfim, uma galera legal que tava lá. Uma galera bacana. Você sabe que, um bastidor aqui rapidinho, só porque eu lembrei, o pessoal pensa que no meu lazer eu tô sempre vendo videogame, coisa assim, não. Se você pegar meu YouTube é só review de disco e culinária. São meus hobbies favoritos, assim. É cozinhar e ouvir música. Que legal, cara, que legal. Não era uma dica cultural, podcast que eu tô ouvindo, que é o Discoteca Básica, cara. Se você gosta de música... Maravilhoso. Nossa, maravilhoso, né? É muito bom, cara, é muito bom. Maravilhoso. Aquele especial que eles fizeram dos discos brasileiros ali, do Acabou Chorar, Acabou do Chorar. Esquina, meu Deus. Bom demais. Eles lançaram livros, 500 discos nacionais, né? E acabaram fazendo agora alguns... Nossa, muito bom, cara, muito bom, sim. Eu também recomendo bastante, tá? Que vocês escutem esse podcast.
Eu ia falar uma outra dica. Eu não vou falar essa outra dica, eu já falei muito, mas eu vou falar mais uma aqui. Que é um filme, olha só, a gente falando aqui de coisas nostálgicas e tal. Um filme do Stallone, cara. Um filme do Stallone, mais atual, que é The Samaritan. Ou Samaritano, né? Que tá na Prime Video. Eu adorei esse filme. Achei um filme, assim, gostoso de assistir. Tem aquela pegada um pouquinho dos anos 80, mas tem uma pegada muito atual também. Que a história é basicamente assim. O Samaritano era um herói e que supostamente acabou morrendo no momento que enfrentou o seu algoz. E os dois morreram. Nesse enfrentamento, os dois. O algoz e o Samaritano, né? Os dois morreram. E uma criança hoje vive num bairro de uma cidade ali que eu não digo que é pós-apocalíptica. Na verdade, é muito parecida com o que acontece hoje, né? Subempregos, pobreza. Olha, é até meio assustador. É distópico, mas a gente vive no A gente vive no distópico. A gente vive no distópico. É muito doido. E ela começa a prestar atenção num vizinho lá que parece que tem superpoderes, né? A história basicamente é essa. É um filme gostoso de assistir. É um bom sessão da tarde, um momento pipoca ali. E é de Stallone, né, cara? Se é de Stallone, eu bato a mão aqui. Eu bato a mão, falo que o Stallone pra mim é o melhor ator de todas. E da história, tá? Bato a mão. Eu adoro Stallone, eu gosto muito. Não, eu tô falando assim como eu acho Chaves e Chapolin o melhor programa de TV da história, tá? Eu sou polêmico. Mas tirando sarro, claro, mas eu gosto muito do... Eu entendo. Eu gosto muito dos filmes do Stallone, então eu assisti esse. Eu gostei muito, realmente. O Stallone fez muita porcaria até um tempo atrás aí, mas esse filme é realmente bom, é gostoso de assistir. Então, e tá na Prime aí, pra quem assina a Prime, tá lá, pode assistir, é legal, é gostoso. Dá até pra colocar a criancinha pra assistir, é um filme bem tranquilo, dá pra assistir legal. E é isso, as dicas culturais foram essas. E agora eu vou passar para o nosso salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Eu vou mandar aqui uns 2 salves que eu tô indo pra mandar aqui. A Lilian Silva, que foi a nossa entrevistada do último episódio, nós falamos sobre burnout. Uma coisa, né, um mal que tem atingido muita gente ultimamente, questão de trabalho, inclusive home office. Falamos muito do home office. Acho interessante vocês ouvirem esse episódio, muito legal. Um salve pro Mikael, um grande ouvinte nosso, que já foi entrevistado nosso também. E falamos sobre acessibilidade. Ele, que é um garoto que tem, né, ele é deficiente, anda de cadeira de roda e enxerga muito pouco. E é um garoto, acho que fez 20 anos agora. E ele falou muito legal sobre acessibilidade, então ele sempre vem conversar com a gente aqui e tal. Então, um salve aí, Mikael. Caio, assim, agora chegou a sua hora. Chegou o momento, se consagra. É o momento da propaganda, é o momento de falar aí, mandar salve pra quem você quiser. Fale o que quiser, o espaço é teu. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, foi muito legal estar aqui falar. É sempre um exercício falar de si próprio, né? É quase uma terapia e você manda muito bem. Tô muito impressionado. Eu não conhecia teu podcast. Valeu, obrigado. Você é um ótimo entrevistador. Pô, obrigado. Parabéns mesmo. Valeu, obrigado. Mandou bem demais. Espero muito sucesso aí pra você. O pessoal quiser me acompanhar, primeiro eu recomendo ouvir meu projeto novo, que eu tô no meu xodózinho, que é totalmente a minha cara, que é o Super Soda. É só você entrar em supersoda.com.br, que tem tudo lá. As notícias que eu posto lá, tem o podcast, vão ter mais coisas. Estou agora trabalhando nas lives que vamos começar a fazer e, consequentemente, o canal no YouTube também. Então, basicamente, a gente fala de coisas legais, assim, que é o slogan da gente. Então, cultura pop, videogame, televisão, filme, cinema, séries, desenhos, quadrinhos, música, tudo que for legal vai rolar lá. Coisas do hype, né? Um filme que saia bem legal, uma série. Então, a onda é essa. E se você curte nostalgia, você pode me procurar também. E procura Super Soda tudo junto também no Spotify, nos seus aplicativos de podcast favorito, vá lá e assina lá o feed, você vai receber os episódios toda semana. E também, se gosta de nostalgia, você pode me encontrar no Jogo Velho, jogovelho.com.br. A gente tem um podcast lá de jogos antigos, tem um podcast de TV antiga, que é o TV de tubo, tá tudo no mesmo feed. Se você for no Spotify, você procura Jogo Velho, você encontra tudo.
Também tem um canal no YouTube. Você encontra tudo no site jogovelho.com.br, inclusive as revistas. A gente faz revistas de videogame. O Wade, né, que é meu parceiro lá, encabeça esse projeto, que revive essa estética, essa essência da época das revistas de videogame, né? Da revista Gamers, Ação Games, Nintendo World e afins. Então vai lá em jogovelho.com.br, em supersoda.com.br, experimenta lá, vê se você gosta dos meus podcasts, do meu conteúdo. E se gostar, será muito bem-vindo lá como ouvinte e recomende aí para seus amigos também. Valeu, obrigado, valeu. Lembrando que todos esses links estarão no post, né? Eu sempre coloco os links porque podcast é uma coisa que normalmente a gente escuta fazendo outras coisas, né? Ou na academia, que é o meu caso, eu uso muito, ou lavando a louça, né? Eu faço também muito isso, lavando a louça. E muitas vezes não dá pra você parar ali com a mão suja, cheia de espuma, parar o podcast pra marcar, né? O que a gente tá falando. Então tá sempre lá, tá tudo na postagem, eu coloco os links, as dicas culturais, tá tudo lá no post, tá? Então é tranquilo, vocês vão achar, eu sempre coloco certinho. Tranquilo, dá pra você terminar o que você tá fazendo pra depois ir procurar. E recomendo mesmo que vocês conheçam todos os projetos do qual o Caio participa. É muito gostoso de ouvir. Eu acho que você falou uma coisa interessante, eu fiquei pensando, né? Eu tive momentos difíceis esse ano aqui, eu ainda tô passando por momentos difíceis, né? Tanto que eu dei uma parada no podcast e me ajudou muito a ouvir programas como os de vocês. Porque, tipo, daquela coisa, você sai um pouco daquela coisa, né? Do momento que você tá ruim. Então ouvir coisas legais, coisas interessantes, coisas engraçadas, um bate-papo legal, né? Então, eu queria muito conversar com você, quero conversar com ele, quero conversar com a Sora também, tá? Eu não falei dela aqui, mas eu acho muito legal o projeto que ela tem também. Eu também vou querer conversar com a Sora, né? Eu acho muito legal. Eu não entendo nada, o nome do podcast aqui é bem do caso do que ela trabalha ali, que é a ficção científica, eu não entendo nada mesmo. Mas eu vou querer conversar também, tá? Acho muito legal, a gente bater um pouquinho depois. Ela deve estar ouvindo, tenho certeza que ela tá ouvindo, e eu vou querer conversar com você depois. Com a Sora e com o Matheus, né? Os dois que tem o projeto. Mas é isso, então é muito legal, é muito bom e te ajuda a dar uma esparecida, limpar a cabeça, ouvir, pensar em outras coisas, até voltar ao passado, às vezes faz bem, às vezes faz muito bem isso. Caio, muito obrigado, nossa, eu tô muito feliz mesmo de você ter aceito esse convite, ter vindo aqui dar essa entrevista, porque eu vivo, toda semana eu escuto vocês aí, pelo menos umas 2, 3 vezes, né, porque sempre sai 2, 3 podcasts aí por semana, né, então eu tô sempre respondendo vocês, né, mentalmente, ou às vezes até falando no meio da academia, conversando sozinho, e muito legal eu tá tendo essa oportunidade de poder conversar com você aqui, muito obrigado mesmo por ter vindo. Que agradeço a oportunidade de novo, foi muito divertido. Pode contar comigo aí. Sucesso pra você merece, manda muito bem. Valeu, muito obrigado, viu? Valeu mesmo. É isso, gente. Fechamos. Vamos nessa. Valeu, Caio, muito obrigado. Fomos! Valeu. Tchau.